Salve, sou o Júnior Rocha, acabei de mediar aqui a mesa com o Kenji Normose, Verônica, Trava Hacker, Código Não Binário, sobre as redes sociais, algoritmos e o uso delas pela esquerda e pelo campo progressista. Foi um debate bem legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Bom, sou Kenji, historiador, há 7 anos no canal Normose, discutindo vídeo ensaios sobre estética, política e afetos. Afetos, inclusive, que foi a tônica da nossa conversa da minha parte. Como comunicar afetando pessoas, como as emoções controlam e manipulam as redes sociais e quais os limites de suplantar essas emoções e construir um outro tipo de comunidade. É mais ou menos por aí. Oi, gente, sou a Verônica, da Código Não Binário, do podcast Entre Amigos. A gente debateu muito nessa mesa que vocês vão assistir depois. Todo um histórico, assim, como a gente chegou nessa realidade hoje, com a internet dando ruim do jeito que está dando, né? Com as tecnologias servindo contra a sociedade, na verdade. Então a gente fez uma abordagem assim, histórica, passou por todas as... o surgimento até de uma nova classe, que são os vetorialistas, né? E a gente falou muito sobre as opressões, a importância da gente analisar raça, gênero, classe, sexualidade, em todas as opressões cotidianas, para falar de tecnologia e produzir as nossas próprias tecnologias, produzir a tecnologia para o nosso território, para os nossos problemas, e não importar que é coisa de fora achando que vai resolver tudo, né? Então é isso. Fica ligado aí que vai começar agora a palestra. Bom, primeiro eu vou chamar o Kenji, que é o nosso querido amigo do Normose. Pra quem não conhece o canal do Normose, tá moscando também. É isso aí. Tá vindo aí. O canal do Normose debate assuntos que são bem parecidos com o que a gente debate aqui, só com muito mais profundidade, porque o amigo aqui é historiador, o amigo já me falou que já foi ator, entendeu? Sabe muito, Ele né? sabe tudo. Sabe É um cara que sabe tudo. Quem não conhece o canal, já procura aí. Normose, tá moscando que não conhecer, certo? Pessoal. Olá, Kenji. Pode sentar, a gente já te dá o microfone pra se apresentar. Vamos chamar todo mundo. Demorou? Certo. Palmas para o palmas, Kenji! palmas para o Kenji, isso aí. Ó, você vê o público já tá. Mano, esse maluco já virou engajou pra mim e falou que ele é nervoso. Falou que não gosta de fazer coisas improvisadas, vai ter que fazer hoje. Não. Se vir, você quer um powerbank que eu tenho? Acho que esse vai. Então é isso. Mas é isso, é bem interessante o canal do Normose aqui, fala sobre tecnologia, filosofia, história, tecnologia que envolve tudo isso, né? Tecnologia é o plano de fundo para todos os temas que tem lá no canal. Sim. Agora, pode chamar a nossa querida aí. Depois ele chama o Júnior porque ele chegou depois. Chegou depois, foi ficar de resenha lá, sempre essa. Então eu vou chamar aqui também a Verônica Jimenez, do Código Não Binário. A Verônica é não binária, travestido, axé, comunista, formado em TI e software, globalização e cultura, praticante de psicanálise, marxista, transfeminismo, estudo de sexualidade e gêneros contra o colonialismo. Aí você vê que é coisa. Você vê que não estamos falando de qualquer coisa. Aqui. Muito prazer, muito obrigado. Prazer. É isso. E por último, nada não menos importante, o cara do suporte, é o cara do TI, né? o cara do TI, é o cara da programação, o cara que fala várias águas no Twitter. Quem não conhece do Twitter não viu as piadas, ele já foi cancelado pelo Twitter porque fez piada com o Projota. Ele conseguiu ser cancelado por causa do Projota, mano, é incrível. E é isso, é o Júnior Rocha, pode vir aí, Juninho, salve de palma também. Valeu! É um negão do movimento negro de Miliano, ele ensina muita coisa pra gente, é um mano com muita sabedoria, muito conhecimento, e é isso. Acho que vocês podem começar a partir das apresentações, e é isso. Ele vai tocando aí. Deixa eu colocar 2 mics. Ui! Salva de palmas pra mesa! Bom, bora lá. Fiquei aqui na responsa, né? Fui convidado aqui pelo pessoal do Quebradev para conduzir aqui um pouco, né, fazer algumas provocações para conduzir esse debate aqui. Os meninos são bem organizados, eu estava pensando nas perguntas por conta, mas o Caio cerceou minha liberdade de expressão e escreveu um roteiro para mim. Então, daí a gente já começa, né? Mas a gente tem falado muito sobre o uso das redes sociais pela esquerda ou pelo campo progressista, né? E principalmente agora, em época nesse pós-eleitoral, né? Mas no pré-eleitoral e durante as eleições,
a gente que usa rede social viu muito, né, desse debate do a esquerda precisa fazer isso, a esquerda precisa fazer aquilo. Não, porque o Mano Brown uma vez falou não sei o quê, tem que voltar para base, tem que papapá, tem que papapá. E a gente vê que por mais que a esquerda avance em alguns processos de uso das redes, existem outras variáveis aí que tem a ver com o mercado, né? Você pegar quantos milhões que o Brasil Paralelo, tem até no roteiro que o Caio escreveu para mim, quantos milhões que o Brasil Paralelo gastou de 2020 para cá, que eu já me perdi aqui no texto, porque eu não sou muito bom de ler texto, mas são alguns milhões, né? Então, quem da esquerda primeiro tem essa grana para investir, e quanto foi investido, né, com isso? Será que é só uma questão meramente de linguagem, de boa vontade, né, ou de capacidade cognitiva da esquerda usar as redes sociais, né, principalmente, ou lidar com o tal do algoritmo, que todo mundo fala, mas pouca gente sabe, inclusive, o que é, né? Ai, não, responde aqui que eu estou testando o alcance do algoritmo, como se o algoritmo vira qualquer coisa, né? É uma pessoa, né? O senhor o algoritmo. senhor algoritmo, que anda junto com a Dona Maria Metafórica. São dois filhos da puta, né, mano? Senhor algoritmo e Dona Maria Metafórica. Então, esse é um primeiro questionamento, né? Depois a gente volta aqui para um segundo, mas como que, na visão de vocês, né, Verônica e Normose, como na visão de vocês a esquerda pode, como ela tem utilizado, né, das redes sociais, não só a esquerda organizada, mas o campo progressista como um todo, que tem crescido bastante nas redes, inclusive, né, o notório crescimento, mas como que ele tem usado isso? E, na visão de vocês, o que é possível de se fazer para otimizar esse processo? Começa contigo, Verônica, ou contigo para o ímpar? Oh, meu Deus, todo mundo querendo começar. Primeiro as damas. Eu vou pedir licença para ligar esse ventilador aqui, tá? Se incomodar, vocês falam. Mas o ventilador é ótimo. Boa tarde, gente. Olha, todo mundo animado, respondem. Alguém sabe se o Bolsonaro já foi preso aí? Ainda não? Tá, me avisem se acontecer. Vamos fazer um combinado aqui que a gente para a palestra. Para. Para tudo. Foda-se tudo que a gente discutir aqui. Isso. E acabou, tá bom? A gente combina assim. Tá autorizado. O primeiro que vê aí grita. Pode gritar. Não vai nos atrapalhar, né? Exatamente. Bom, quero agradecer primeiro, né, Reginaldo, toda a turma Quebradev, pelo convite. Agradecer aqui também a turma do Ateliê do Bexiga, do Sol e Sombra, né? Gosto muito desse bar, assim, acompanho desde o começo. Aqui esse espaço eu ajudei a descobrir. A gente, uma época, estava em busca de espaço de trabalho colaborativo e o ateliê estava começando toda essa ideia aqui, né, do Gervásio, que é um dos administradores aí, muito legal esse espaço, que feliz de ver o que se tornou e de estar aqui hoje nesse evento tão importante. Queria começar falando assim, tem alguém que é deficiente visual? Precisa fazer audiodescrição? Não, né? Tá, não está transmitindo ao vivo também, né? A gente veio agora da Semana de Inovação da ENAP, lá é super, né, assim, um público muito amplo, a gente sempre começa com a audiodescrição. Bom, eu, ao invés de me apresentar, assim, aquele papo chato, meio narcisista de começo de apresentação, eu vou deixar para fazer um formato novo aqui também para mim, que vai ser uma espécie de recapitulação histórica para responder a questão, e me apresentando no meio de tudo isso, porque como a gente acaba vendo, né, ao estudar sociais, ao praticar marxismo, etc., não há tanto essa diferença entre indivíduo e sociedade, né? Então a gente tem um entrelaçamento entre o que a gente experimenta e o que a gente é, né? Então eu vou aproveitar isso para, no meio dessa apresentação, ir me apresentando. Como eu falei, na apresentação inédita, eu vou testar esse modelo aqui do materialismo, da praxis mesmo, né, de como a gente mistura identidade, trabalho, experiência. E por que isso? Né? No marxismo ele fala para a gente que a gente tem a identidade moldada por essas condições materiais, por essas dinâmicas sociais e tal. E todo mundo sabe o que é praxis do marxismo? Levanta a mão quem não sabe.
Tá. No marxismo tem muito, né, essa fala que muitos confundem com a prática, mas na verdade é a junção da teoria com a prática gerando uma outra coisa, né? A prática seria essa outra coisa. Então, é essa mistura que a gente vê bastante no marxismo e que eu acho interessante a gente trazer para essa apresentação, porque também nessas avaliações finais, né, da esquerda, tinha muito esse identitarismo, né, as pessoas separando um pouco o que é esses processos da identidade dos processos da sociedade, não é tão separado assim. Então eu vou começar com um ano que é muito marcante para mim, eu sempre falo dele, que é 2008. Não sei se foi marcante para vocês também, mas em 2008 eu ainda achava que eu era um homem cis hétero, continuava com uma pessoa branca, cristão, e eu tinha uma visão que eu acreditava num suprapartidarismo. Não tinha muito essa coisa de, só me avisa quando faltar uns 10 minutinhos assim. São 30 minutos cada, né? É isso, né? Então, assim, essa experiência tinha muito aquela crítica assim, os partidos são coisas ultrapassadas, não sou nem esquerda nem direita, que a gente vê muito hoje ainda, né? Então, em 2008, estava nessa mentalidade e venho da classe média, né? E eu estava juntando duas áreas diferentes na formação, que era programação e um pouco de sociais, já estudando globalização e cultura. Aí eu vinha de experiências, por exemplo, com IBM, com agências de publicidade, com produtoras de internet, aonde eu sentia uma falta assim de propósito nas coisas. Começava aquela busca de impacto social, né, um termo que depois foi cooptado, de certa forma, pelas finanças sociais, etc. E aí eu comecei a navegar na minha rede pessoal, procurar algumas formas de tentar aliar esse trabalho a algo com mais propósito. E eu cheguei até um grupo que era um princípio de um MBL. Era um grupo de direita. Então eu fui uma espécie de precursora do MBL. Claro, classe média, branca, né? A gente vai navegando pela rede, você vai ter esses filtros, você vai cair necessariamente em movimentos que são alinhados com isso. E dentro desse movimento, a gente tinha uma defesa que era o voto distrital, né? Então, em 2008 tinha esse debate, o sistema eleitoral pode mudar, tem uma oportunidade aí, qual vai ser o sistema eleitoral? E aí esse voto distrital era uma oportunidade desses grupos de direita, era PSDB na época, mobilizarem jovens e ajudarem a interferir no sistema eleitoral que não favorecia eles, né? Aí a gente começou a procurar financiamento e adivinha quem foi financiar esse projeto? O Que Tristeza. Lembra desse cara? Candidato, né, à presidência. Lembra? A gente tem que ver Lula debater com essa pessoa rabugenta, assim. Felipe Dávila. Essa pessoa foi a patrocinadora desse projeto. Né? Esse projeto ele era uma plataforma de organização assim, de pessoas para essa causa, que era a mudança do sistema eleitoral. E a gente, no curso do projeto, eu fui percebendo uma diferença de valores com essas pessoas e de visão, obviamente, né? Porque eu já tinha uma base que era ali do meu bairro, Cambuci, então já tinha uma mistura, já tinha uma coisa da desigualdade social muito forte, então isso tudo foi me incomodando nesse projeto, eu fui saindo dessa galera, mas era interessante começar esse trabalho lá, porque na época a rede social mais famosa era o Orkut, o Facebook ainda estava começando, estava engatinhando, né? Ele foi se tornar popular em 2011, a gente está falando de 2008 aqui. Então a gente teve que fazer estratégias que era para o Orkut, um pouco para o Facebook, um pouco para Twitter. Essas eram as redes na época, né? Eu vou fazer esse levantamento histórico, porque a gente, para resolver o que precisa fazer, a gente vai precisar olhar onde a gente está. E muito pouco se fala dessa estrutura tecnológica e política que a gente está. Se fala muito de soluções prontas para momento, mas pouco desse legado, né? E olha que louco que era em 2008. Os iPhones estavam chegando. O conceito de smartphone estava começando. Então a gente não tinha ainda o Android disponível. O Android foi chegar depois, que democratizou ainda mais o conceito de smartphones, né? Então esse era o cenário em 2008. Só que aconteceu em 2008, crise financeira. A gente tem a crise financeira que mexe completamente com o mundo inteiro. E as pessoas, as grandes famílias, né, que a gente sabe que tem dinheiro aí, que tem essas posses há mais de 500 anos, elas precisam, na verdade, fazer novos investimentos, levar aquele dinheiro que estava no setor imobiliário, por exemplo, como foi a bolha imobiliária dos Estados Unidos, que gerou a crise, para outro lugar. Adivinha qual é o lugar que elas levam esse dinheiro todo? O setor de TI.
A partir daquele momento, o setor de TI se torna o mais lucrativo e o mais valioso de todos os outros, mais até do que combustível fóssil, etc. Então esse momento foi muito importante, é por isso que é legal começar daí, porque é o começo do que a gente vai depois chamar de colonialismo digital, que a gente combate hoje. Naquele momento que todo esse recurso das grandes famílias vai para alguns investimentos, alguns aplicativos, redes sociais estavam se destacando, e aí depois a gente chega nesse cenário de colonialismo que a gente tem hoje e de monopólios. Pra vocês terem uma ideia, naquela época o Google tinha acabado de comprar o YouTube. O YouTube nem sempre foi do Google, né? Então era um momento assim também que já estava começando esses conglomerados, né? E é isso, gente. Aí a gente percebe, depois daquilo, que a internet deu ruim, ruim aquele sonho, né, da internet como algo assim, que iria unificar o mundo inteiro, queria democratizar a comunicação, etc. E a gente tem o começo do chamado extrativismo de dados também, né? Então, esses conglomerados começam a reunir dados e isso se torna o petróleo, né, do século XXI. Então, eles começam a conseguir um controle sobre uma população do mundo inteiro a partir dos dados que se consolida depois, né, como riqueza do norte global. Então, aí é louco a gente ver que assim, as rotas comerciais que a gente tinha no começo da colonização, né, nas chamadas grandes navegações, elas, se você olhar o mapa delas, é igualzinho o mapa dos cabos submarinos da internet hoje, né? Então você percebe que a gente teve uma espécie de revolução do colonialismo, né, uma atualização dele para esse novo momento. E aí a gente chega no seguinte, a Mackenzie Wark, que teve no Brasil recentemente, é uma escritora australiana, hoje mora em Nova York, ela é trans também, ela tem um livro de 2004 chamado Manifesto Hacker. Só um parênteses, tem 3 livros que a gente tem que ler na vida. É o Manifesto Comunista, do Marx, é o Manifesto Hacker, dela, né, e é o Manifesto Cyborg, da Donna Haraway. Esses 3 manifestos tem que ler, gente, para entender o que é o século XXI, tá? E a Mackenzie vai escrever lá em 2004 que a gente estava tendo uma nova classe emergindo. Então a gente tinha lá a classe do feudalismo, né, que eram os ruralistas, a classe dos capitalistas, né, que tem os meios de produção, as formas materiais que a gente produz, e ela anuncia naquela época que a gente tem uma nova classe, que são os vetorialistas, né? É uma classe que vem e começa a controlar os vetores de informação da humanidade. Então as formas que a gente tem de comunicação são controladas por algumas pessoas. Essas pessoas ela chama de classe vetorialista. E a gente tem, em contrapartida da classe vetorialista, a classe hacker. E aí ela não está falando hacker só pessoa programadora, designer. Ela está falando hacker pessoas da ciência, pessoas do jornalismo, pessoas que estão interessadas em democratizar a informação, né, em combater monopólios e sistemas de controle e opressão. Então ela anuncia que essa classe hacker emerge junto com a classe vetorial e é a classe que a gente pode, de certa forma, se anunciar e também criar, né, uma estrutura, uma organização para combater essa outra classe. Aí a gente pula para 2012 agora. Né? Quanto tempo eu tenho? Só para... Vocês estão acompanhando? Eles tinham de passado uns 30, mas a ideia era que a gente... Vai jogando. Tá. É que esse contexto, eu acho que é bem legal a gente passar, depois a gente tenta trocar rápido. Aí em 2012, a gente chega no seguinte, grandes monopólios começando a se consolidar. GAFAM, de um lado, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, e BATX do outro, que é Baidu, Alibaba, Xiaomi, mais um. Ou seja, China e Estados Unidos começando a se consolidar como 2, né, grandes monopólios, né, dessa internet e desse extrativismo de dados. Eles estão controlando buscas, né, buscadores, redes sociais, comércio eletrônico e a própria infraestrutura da internet. Então é importante a gente entender onde a gente está pisando. Né? Em 2012 a gente começa a ter a consolidação desse cenário. A gente tem o 3G chegando. O 3G permitiu as mídias sociais surgirem. Né? Pouco a gente fala disso, o papel do 3G nesse momento. Porque, e aqui nessa apresentação vai ficar claro como a gente tem essas camadas. Né? As coisas que, as tecnologias não são só digitais, não é só software, não é só um lançamento, um produto. Você tem a infraestrutura permitindo que as funcionalidades daqueles produtos vão né, se desdobrando. Ali a gente tinha, então, as mídias sociais começando a se consolidar. A gente tinha o Instagram sendo comprado pela Meta, que na época nem era Meta, era o Facebook. Né? Então, mais um caso aí do monopólio se consolidando. E aí, não por acaso, começam a surgir pelo mundo os movimentos. 2011, o Occupy Wall Street, a Primavera Árabe,
né? O movimento da Espanha também ficou famoso. Então a gente tem esse começo, o junho aqui depois, né, 2013, iria acontecer. Essas tecnologias, elas acabam viabilizando essas mobilizações e esses, né, protestos que a gente conseguia fazer. Quem lembra, né, nessa época, os mega eventos de Facebook? Você entrava no Facebook, tinha lá 1 milhão de pessoas confirmadas no evento. Você ia no evento. Então era muito comum esses eventos proporcionados pela rede social, né? E a gente tinha também o começo da consolidação da hashtag. Hashtag não era usada antes disso, né? A gente tinha o check-in. Você ia nos lugares, fazia check-in. Isso é comum hoje, mas teve essa chegada do GPS também nessa época, em 2012. E nessa época, ainda achava que eu era um homem cis hétero, e estava entrando na gestão Haddad, né, para ajudar. O Haddad tinha se beneficiado muito também dessas mobilizações que as redes sociais permitiram, né? Quem lembra ali, né, a Praça Rosa, Existe Amor em SP, a própria viralização da música do Criolo, tudo isso foi criando um caldo que permitiu a Haddad se eleger, que a gente não consegue reproduzir com o Boulos, percebam, ultimamente, né? Então tinha esse esquema tecnológico que permitia algumas coisas. Outra coisa que estava chegando na época, transmissão em vídeo. Mídia Ninja estava começando naquela época, por causa das transmissões em vídeo, das lives, etc. E aí nessa época a gente entrou na prefeitura, né, eu e um grupo que eu já estava mobilizando desde 2008, que eu chamo de Núcleo Digital, é um grupo que desenvolve tecnologias democráticas, assim. A gente começou a desenvolver na prefeitura de São Paulo plataformas digitais para que o Haddad conseguisse fazer as leis que ele pretendia. Então ele queria fazer o plano diretor de São Paulo. A gente ia lá e criava uma plataforma com software livre, código aberto, etc., que permitia à população revisar o plano diretor com o Haddad. Precisa fazer o planejamento participativo do orçamento. Ia lá até a secretaria, criava a plataforma, que fazia tudo isso, e aí a prefeitura conseguia consultar a população. Então a gente foi quebrando um pouco já, com essa visão dos monopólios, essa dependência da prefeitura dessas tecnologias americanas, né? A gente criava as próprias tecnologias lá. E aí, aos poucos, a gente foi conseguindo fazer esses processos participativos e criando essas leis graças às tecnologias que a gente foi criando lá também, né? E aí a gente tem o Haddad com uma falta de visão naquela época ainda sobre isso, né, com neoludismo, né, que é essa aversão à tecnologia muito forte. A gente vê isso muito na esquerda ainda atual. E aí o establishment começa a entrar em crise. E não por acaso a gente começa a ver a extrema-direita ascender. A gente tinha o Orbán na Hungria, a gente tinha o Brexit, a gente tinha o Trump, tinha essa galera começando a ascender nesse establishment em crise, gerado também por essas tecnologias que vinham e mostravam, olha, a organização social mudou. Vocês precisam se mexer, ou vocês não vão conseguir mais comunicar. O Haddad, nessa época, achava que comunicar era pautar a imprensa. Quem lembra, né? Quanto a gente tinha essa preocupação na gestão Haddad de pautar a imprensa e esquecia as redes sociais nesse processo. Bom, aí a gente chega em 2014. Né? O WhatsApp é comprado pela Meta, a gente tem o começo no YouTube desse processo conservador todo, que hoje a gente fala, né, de Brasil Paralelo, etc. Isso foi 2014. Só que em 2014 acontece um movimento muito importante também, que é o smartphone se torna a primeira tela. Antes era a TV a primeira tela. O smartphone passa a ser a primeira tela. E outro movimento importante foi os aplicativos de mensagem passando as redes sociais em usuários. Eu não vejo ninguém falando isso, né, hoje em dia, assim, sobre como foi esse movimento. E aí a gente percebeu isso na eleição, quando o Aécio surpreendeu com a popularidade dele, porque essa popularidade não aparecia no Facebook, onde a gente dominava. Essa popularidade estava no WhatsApp. Os aplicativos de mensagem foram acolhidos primeiro por essa direita conservadora. E a gente tem também a Cambridge Analytica surgindo, né, aproveitando, raspando o dado de tudo que tinha no Facebook, né, ocupando as suas brechas e vendendo esses dados para a elite financeira, para quem tinha dinheiro, e aí fomentando ainda mais essa ascensão da extrema-direita, né? Aí é interessante a gente observar que a IA já era usada pela Cambridge Analytica. Então a gente fala de IA hoje por causa da IA generativa, mas naquela época a IA já estava bombando com a Cambridge Analytica. Bom, 2018, né, já tinha corrido o impeachment da Dilma, a gente estava lá com o bolsonarismo bombando, e aí vem os disparos ilegais do WhatsApp. E a Meta não fazendo nada sobre isso, a regulação ainda não era um assunto, a gente não conseguia pautar isso, né? E aí eu entro na campanha do Lula, né, que era do Lula, se tornou do Haddad e da Manuela, e a gente começa a trabalhar no WhatsApp para combater a extrema-direita no WhatsApp. Então a gente começa a fazer escutas no WhatsApp da extrema-direita, trazer esse conteúdo para os nossos WhatsApp, fazer uma espécie de canalização assim dos conteúdos para conseguir responder àquela desinformação, porque não tinha nenhum amparo, né, em legislação, em órgãos reguladores, etc. E aí a gente tem algumas iniciativas como blockchain na campanha, mas isso para chamar atenção, como chamariz e tal. Eu queria só destacar uma coisa que acontece nessa época, que é o caso de Mianmar. Quem já ouviu falar do caso de Mianmar aqui? Pouquíssimas pessoas, né?
Algumas informações sobre esse caso de Mianmar que foi praticamente viabilizado pelo Facebook, pelos discursos de ódio que rolaram tranquilamente assim pelo Facebook. 24 mil mortos, 18 mil estupros, 116 mil pessoas espancadas, 36 mil pessoas incendiadas, 700 mil pessoas fugiram para Bangladesh. Isso aconteceu em Mianmar por causa da falta de regulação e por causa da falta de ação das redes sociais como o Facebook, principalmente o Facebook. E aqui no Brasil, o que tinha? O grande acordo nacional se consolidando e essas redes sociais nadando de braçada aqui também. Mais 2 aninhos para fechar. A gente tem ali, em 2020 agora, até 2022, mas 2020 todo mundo sabe, né? Pandemia começando, a desinformação rolando solta, falando sobre lockdown, vacinas, tal. Só que a gente tem também uma aceleração ferrada da digitalização, porque a gente estava todo mundo, né, preso em casa. E a gente tem... bom, aí eu começo a minha transição de gênero nessa época, por uma mistura de estudos de psicanálise, que é muito odiado pelo pessoal de gênero, mas para mim foi muito útil. A Umbanda e o Candomblé, tirando de um sistema moral muito zoado, né, colonial, dos brancos. E o bolsonarismo me mostrando que a masculinidade tóxica era, assim, algo que eu não podia ter em mim. Essas 3 coisas detonaram em mim o processo de transição de gênero. E isso acontece com muitas pessoas assim que têm transição. Elas falam, eu não conseguia mais trabalhar daquele lugar. Eu precisei fazer minha transição para ir para um outro lugar, de pensamento, de fala, etc. Aí eu comecei a criar Código Não Binário, né, que é uma das organizações que eu também estou hoje, onde a gente começa a misturar diversidade, tecnologia e política para conseguir resolver esses problemas contemporâneos de uma maneira mais completa. Aí vem a campanha do Boulos. A gente faz uma iniciativa na campanha do Boulos de comunicação popular bem-humorada, que é como eu vendo para eles os memes. Né? Os memes acabam sendo um grande destaque da campanha do Boulos. A gente consegue mobilizar muita gente, porque pela primeira vez eu vi na campanha do Boulos o seguinte, com os memes. Né? A gente chegava, por exemplo, no lugar, no comitê da campanha, e você via o motorista do Boulos falando dos memes, a pessoa da portaria falando dos memes, sabe? A pessoa que estava cuidando da faxina falando dos memes. E não só as pessoas que eram militantes falando da comunicação da campanha, entende? Então os memes conseguiram acessar algumas pessoas, naquela época a gente percebeu, que aquilo tinha vindo para ficar. Assim. Então a gente começou a fazer muito isso. E aí a gente tem, junto a isso também, o começo dos chatbots. Né? A gente faz um chatbot pro Boulos. Alguém viu esse chatbot do Boulos em 2020? Você viu? Então, a gente faz chatbot já antevendo, né, que isso era uma tendência, que as interfaces de conversação tinham vindo para ficar já desde 2014, né, os aplicativos de mensagem. E com isso, junto aos memes, a gente faz uma campanha que foi bastante destaque. Né? Aí a gente tem, junto a isso, o começo da setorial no PSOL de tecnologia, faço parte do PSOL, né? Lá a gente cria essa setorial para começar a conversar sobre essas questões todas, a criar também um processo de conscientização para as pessoas que estão se candidatando, etc. E acontecem também 2 movimentos interessantes, que é o UberLeaks e o Facebook Papers. Quem já ouviu falar disso? Poucas pessoas também. São vazamentos de informação que mostram que essas organizações fizeram tudo o que fizeram consciente de todos os danos que geraram. Né? São documentos muito importantes que vazam ali entre 2020 e 2022, que mostram toda a maldade por trás dessas pessoas que estão nesse processo de direção. E aí, para fechar esse primeiro bloco, assim, queria falar de 2024, onde a gente tem, primeiro, fumaças, incêndios, né? A gente não conseguindo respirar. Porto Alegre alagada, né? A gente começa o ano assim, a IA generativa chegando, a gente começando a fazer o uso diário dessas coisas, desrespeitando qualquer tipo de direito autoral, né? Qualquer tipo de crédito para as pessoas que produziram os conteúdos que eles sugaram ali da internet. Poluição, né? Cada vez que você faz uma busca, um prompt no chat GPT, você está consumindo meio litro d'água, não sei se vocês sabem, né? E agora, né, em voga a regulação de IA, que a gente precisa ficar super atentos, e a regulação contra as fake news. Que inclusive já deveria ter acontecido antes dessas eleições, não aconteceu e a gente comeu a poeira porque não tinha regulação. Só que aí tem algumas coisas chegando também, só para a gente terminar essa situada, que o smartphone acaba em 10 anos, provavelmente. A gente vai ter óculos com inteligência artificial, com comandos de voz, comandos táteis, substituindo tudo isso. Então a gente precisa começar a se preparar para essa mudança também. A gente tem agora, né, na campanha, o Nunes falou muito do Smart Sampa.
Esse Smart Sampa é IA e reconhecimento facial. Né, e reconhecimento facial com viés racial, com viés de gênero. Né? Então a gente tem essas grandes empresas fazendo esses acordos com as lideranças locais e permitindo que essa IA alcance também esse nível do reconhecimento facial. Aí nessa época a gente criou o podcast Entre Amigos, né, que tinha o objetivo de levantar essas vozes das pessoas que também, como nós, entenderam que era necessário fazer uma transição de gênero, né, que era necessário resolver os problemas da sociedade de um outro lugar. E a gente é vítima de campanha de ódio, né? Em 90 dias a gente consegue, acho que 3,5 milhões de visualizações, assim, que é muito, mas muitas dessas visualizações vêm com muito ódio. A gente tem casos de vídeos com 2 milhões de visualizações, assim, sei lá, 2.000, 3.000 comentários de ódio e tal. E a gente percebe na prática, assim, como essa falta de regulação, essa falta de preparo das redes sociais para conteúdos que não estão de acordo com a raça, né, que está ali como supremacista, ou o gênero que está ali, né, privilegiado, a sexualidade que é aceitável. Então a gente começa a perceber, por essa experiência, quanto ódio circula livremente nessas redes sociais e sofre impacto disso diretamente. Mas em contrapartida a gente também consegue, na campanha do Boulos agora em 2024, fazer em 45 dias, né, o alcance assim, de também 3 milhões e meias assim, de visualizações, através de muito meme, muito audiovisual, de conteúdo também com IA. A gente usou todas essas tendências para conseguir combater isso. E aí, eu deixo agora o resto para o próximo bloco, mas acho que era bem importante a gente dar essa situada assim, de cenário, para entender onde a gente está pisando e como a gente chegou até aqui, para poder aí sim pensar algumas soluções, né, e trocar. Obrigado. Pô, valeu demais, Verônica, valeu demais. Só antes de eu passar a bola aqui pro Normose, a gente, foi mais uma falha minha mesmo, né? De não comunicar direito, mas a ideia é a gente fazer mais um bate-bola aqui mesmo. E aí tem algumas outras questões, algumas você já respondeu também, isso é da hora, mas aí vou passar aqui agora pro Kenji, né, dar suas considerações aqui sobre como que a esquerda tem usado, que você acha que pode ser otimizado aí, falar da sua experiência também, né, do canal, que tem uma experiência interessante pra caramba, combate ao Brasil Paralelo, enfim, tem bastante coisa aí, mas depois tem mais algumas coisas aqui que eu quero tocar. Meu canal tá ficando velho, né? Eu lembro nas minhas palestras, fala assim, um novo canal que tá por aí, daí agora já apresenta assim, ó, um canal que tá aí há muitos anos. Aí fala, caraca, tá acontecendo, tô indo pro 8º ano. Ó, sou fã antigo, hein, antes de ser modinha. Uma doideira. Bom, então tá, deixa eu me apresentar pra quem não me conhece. Eu sou o Kenji, sou historiador, também tenho uma segunda formação como ator. Gosto de falar isso por duas coisas, porque vai ser importante pra coisas que percebi na minha comunicação, como às vezes ser ator era tão importante quanto ser professor de história. E também para dizer que eu sou um profissional em escolher profissões sucateadas que não dão dinheiro. Já trabalhei como músico, aí fui trabalhar como ator, daí disse, não, vou fazer faculdade de história. E daí, ai, meus pais, coitados. Mas deu tudo certo, né? Estamos aqui. Mas eu digo essa parada do ator pelo seguinte... quando comecei o canal, vim da formação de professor e acreditava, talvez de maneira um pouco ingênua, de que nós tínhamos um problema apenas de falta de informação, apenas de falta de educação e que, portanto, bastaria eu trazer os dados, muitos dados, para dentro do meu canal, que é o que eu faço lá, produzo vídeos e ensaios, que bastaria. Aí, nos primeiros meses do meu canal, eu comecei a receber a crítica de que meu canal tinha muito dado. De que meu canal tinha muita informação, de que eu falava como um esquerdista. E daí eu poderia ficar reativo, ou poderia pensar sobre o que isso significa. E aí eu falo que a parte do ator é importante, porque foi com isso que eu passei a olhar a rede como aquilo que ela é de fato, que é uma máquina de produzir emoções, tal qual um ator. Muito mais do que uma máquina de informação, ali é uma máquina de propaganda. E na verdade, se você olhar no fio da meada, os meus vídeos é que de fato são a verdadeira propaganda pro real programa que o YouTube passa, que são os comerciais.
Aquilo que você assiste, na verdade, é uma grande distração, por isso que o meu vídeo grande premia mais o criador de conteúdo, porque tem mais oportunidades de você se distrair comigo e assistir mais propagandas. Ter essa percepção, lá no início, me fez pensar na forma que a gente se comunica. As redes sociais, como então máquinas de produzir afetações. Quem é que nunca entrou numa rede social num dia que estava meio mais ou menos e dali 10 minutos estava puto com a vida porque viu uma notícia de não sei quem que fez não sei o que lá e de não sei... Por quê? Porque ali é um lugar de confirmar não apenas as suas crenças e a identidade das suas crenças, mas confirmar aquilo que você não é e aquilo que você não gosta, não para si, mas para os outros. Então você precisa mostrar, olha, não gosto disso, não gosto daquilo, tornando aquele local um local insalubre. E isso não é à toa, e aí retomo o que a Verônica trouxe aqui, que é a Cambridge Analytica. Desde 2014, se tem clareza quando a gente tem aquela primeira grande pesquisa do Facebook, em parceria com a Cambridge Analytica e com a Universidade do Canadá, que anonimamente vão analisar, se não me engano, 7 mil perfis, e vão começar a fazer pequenas modulações, pequenas mudanças naquela rede social daquele sujeito para ver o que aquilo produzia. E aí se descobriu que bastam 3 notícias ruins, que a quarta é você compartilhando aquela notícia ruim. E começaram a entender o cerne da rede social, que são as emoções. O que move a rede social, na verdade, é raiva, é medo, é nojo, é surpresa, ou de um outro lado, é paixão, é amor, é comunidade e coisas nesse sentido. E por isso que você vê por que o negócio está tão insalubre e porque vídeos de gatinho fazem sucesso. Porque ambos estão mexendo no mesmo lugar, nas emoções, naquilo que lhe afeta. E esse é um primeiro ponto para a gente começar a nossa conversa. A extrema-direita parece ter entendido, e eu vou pôr um porém nisso aqui, desse entendido, mas parece ter entendido muito antes de nós a leitura desse livro e começa a produzir este tipo de narrativa emocional, afetiva e capturar esses sujeitos que estavam ali ascendendo na rede naquele período, como a Verônica muito bem colocou. Mas, para além disso, e a gente vai falar disso mais pra frente no nosso papo, que tem mais perguntas sobre isso. O nosso problema é então de comunicação, e abrir falando como é um problema de comunicação, é um problema de estética, que também é algo que eu procuro trabalhar muito no meu canal. Nós temos muita dificuldade de tirar do acadêmico, colocar no esteticamente divertido. Ser de esquerda virou uma coisa chata nas redes sociais, mas o nosso problema, na verdade, é dinheiro. É, sobretudo, material. É verdade que a extrema-direita conseguiu, sim, se organizar e usar os algoritmos ao seu favor. Mas, e não me pergunte como eu tenho esse dado, apenas aceite-o. O faturamento da Brasil Paralelo esse ano foi de 260 milhões, esse ano que vai fechar agora, 260 milhões de reais. São 10 pessoas para fazer análise de dados, mano. Para fazer o Normose nós temos 4. Eles têm 10 para fazer análise de dados. Quantos são os roteiristas, quantos são os pesquisadores, e soma-se a isso não ter ética. Que é muito importante, porque com 300 milhões, muitas coisas podem acontecer. E aí eu lhe pergunto, 260 milhões contra a sua paixão de mudar o mundo e vontade de comunicar. Desculpa, a vida é dura. A vida precisa de dinheiro. Veja, por exemplo, a Verônica também citou a regulação das redes sociais. Existia um momento que as esquerdas estavam fazendo essa discussão e bastou 2 semanas para, do nada, o país inteiro estar falando sobre projeto de censura. O que aconteceu? Lobby. Foi 2 semanas antes da votação que a Google, a Meta e um montão de outras pessoas foram para Brasília fazer lobby. E eu sei disso porque eu estava palestrando naquele momento e eu vi este lobby acontecendo, não estou falando de ouvido. E dali a pouco, aquilo que era um projeto de defesa pela liberdade e regulação das redes, algo que é peremptório e fundamental, vira o contrário. Censura,
quando na verdade quem censura é quem controla o algoritmo, né? Então, essa é uma percepção. Não é que a extrema-direita só compreendeu o jogo. É porque o jogo é desenhado em volta, em torno e para as direitas. Quando você tem a impressão de que eles estão passos à frente na rede social, é claro que eles estão. O desenho é feito para eles. A lógica é a lógica do lucro. A lógica é a lógica de premiar aquilo que desinforma. E bom, eu falo isso em várias palestras minhas, mas eu acho que eu nunca falei isso num local que sabe disso muito mais do que eu, que é: algoritmos não são neutros. Algoritmos são ideologias em forma de código. São opiniões em forma de programação. E vocês, muito mais do que eu, sabem me... né? Sou aqui um mero professor de história, que na verdade aprendi com vocês. Isso é, se não me engano, Cat O'Neill, né? Então tá aí a questão, e lá na frente acho que a gente pode falar sobre profissionalização, sobre dinheiro, sobre forma de financiamento, mas esse é um primeiro ponto. Daí a gente faz o quê? Senta e chora e vai embora para nossas casas? Não. A vida sempre foi difícil, a vida é dura. Então a gente não pode cair na tecnofobia, no derrotismo, e nem na ilusão de que basta entender os algoritmos que a coisa está resolvida. Não, entender os algoritmos é só a página 1. A nossa comunicação, e aí volta um pouco na comunicação, precisa ser uma comunicação que afete. Uma comunicação que mexa nos afetos. E aí quando eu falo afeto, estou tentando resgatar uma palavra que está sendo sequestrada pelo mundo coach, no sentido de afeto só como carinho, beijinho, abracinho. E eu estou falando de política. Afetos políticos. Portanto, estou falando de medo, raiva, paranoia, paixão, amor. Todas essas coisas têm a capacidade de afetar os sujeitos, por isso afetos. E se de fato você quiser entender a dinâmica da sociedade, para além de qualquer racionalidade, nós precisamos entender como os sentimentos e os afetos circulam nesse social. Porque todos os exemplos ótimos que a Verônica deu estavam mexendo, as pessoas eram movidas e mexidas porque tocavam em algo afetivo delas, social delas, na carne delas. E para não ficar só nessa elucubração acadêmica de termos bonitos, coloquemos na prática por que o 6x1 parou o Brasil. Porque pegou nos afetos. Porque ativou mais uma vez a capacidade que nosso campo perdeu muito, podemos falar disso mais pra frente, de sonhar, de esperançar por uma vida melhor. Quando o 6x1 vem, o contra 6x1, né, a proposta contra o 6x1 vem e te diz, viu, existem pessoas responsáveis por isso estar acontecendo. A sua história é a história de fulano, de cicrano e de milhões de outros brasileiros. Isso aí para o Brasil. Isso faz as nossas pautas terem sentido de novo. Isso faz a gente esperançar. Por quê? Porque do outro lado, e eu espero que incomode essa fala aqui, porque a ideia é essa. Nós, quando a gente vai falar de uberização, nós fazemos a análise correta. Trabalhador sucateado, trabalhador numa jornada toda ferrada, toda fodida. Daí esse trabalhador que é despolitizado, está no 6x1, não tem tempo de se politizar, vem nos ouvir e olha a imagem que a gente está criando de trabalhador para esse cara. Você é um fudido, você é um ferrado, você é um... E ele vai dizer isso e vai dizer... E daí? Amanhã eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. O que eu faço com essa sua análise maravilhosa? Do outro lado, vem um sujeito que, entendendo a captura dos afetos, e sendo marqueteiro como é, diz o seguinte: ô fi, o empreendedorismo é a salvação de tudo, mas a esquerda não deixa. A esquerda que ferra tudo, fi. Vem comigo que eu te ensino prosperidade. Sacou? Afeto. Vai direto. Eu quero ser próspero. E o outro tá falando que eu sou um fudido, eu vou lá no marqueteiro. Por mais que ele esteja prometendo as coisas mais mentirosas, tipo um prédio de 1 quilômetro. Não tem problema, ele tá me prometendo prosperidade para amanhã. E nós temos um desafio, que é, como a gente tem ética, e por isso que eu falei da ética aquela hora, a gente não vai mentir pro trabalhador. Mas a nossa proposta é de longo prazo. É de mudança estrutural. É de mudança longa. O trabalhador quer comida na mesa agora. Mas o 6x1, por exemplo, quando a Erika Hilton manda o projeto, ela manda 4x3 para a gente vislumbrar lá na frente
e ganhar 5x2. Isso é amarrar o presente com esse futuro. E a gente parece que se esqueceu disso. Se esqueceu de como fazer isso. Então, assim, já para passar a bola, acho que o 6x1 ele é um bom exemplo dessa ideia de discurso de afetividade, e ele também é um bom exemplo, porque eu estou vendo parte da esquerda também querendo jogar fora o bebê com água suja e dizendo, tá vendo, identitários? É assim que se faz o 6x1, por isso que pegou. Opa, peraí. O projeto do Rick Azevedo, um preto periférico, pautado nacionalmente, gay, pautado nacionalmente por uma travesti preta. Olha os identitários aí. Então, pera. Então quer dizer que não é o problema das coisas da identidade, ele é a solução. O que a gente estava de erro, e talvez a gente esteja no momento... Queria até, você que está há mais tempo, te ouvir nesse sentido... No momento de autocrítica sobre a nossa forma. Talvez a gente tenha errado na forma, nunca no conteúdo. Algo nesse sentido. E aí, quando a Erika Ailton pauta, ela mostra, sim, esse trabalhador, ele é várias coisas. Ele não é a Dona Maria genérica. Ele é várias coisas. Ele é trabalhador e é ateu, mas ele também é trabalhador e evangélico. Ele é trabalhador e ele é hétero, mas ele também é trabalhador e é gay, é travesti, é qualquer coisa. E esses recortes existem, esses identitários estão aí. Então... Acho que um panorama inicial assim do como não conseguimos usar as redes, ou como às vezes conseguimos usar as redes sem esquecer essa parte do dinheiro, vai por aí. E aí passo a palavra dizendo que eu entendi isso há 7 anos lá atrás no Normose. E como eu gosto de ser meio labrador das ideias, assim, gosto de juntar tribo, unir galera, tudo mais. Foi assim, depois a gente fala mais pra frente, que a gente fez a ideia do Brasil Parasita. Uma ideia de juntar as pessoas nesse sentido para criar, e aí gosto sempre de citar o Paulo Freire, aqui não, porque aqui não incomoda ninguém, mas quando eu vou em local, que é tipo empresa, eu cito Paulo Freire que nem louco, e eu sempre aviso só no final, que aí ele já concordou, eu digo, tá vendo, isso é Paulo Freire, mas que é o seguinte, a gente tem a missão de esperançar as pessoas. Porque a desesperança é reacionária e nós, enquanto esquerda, podemos cair em desesperança sempre quando olhamos para o futuro das redes, tudo cagado, todo fodido, eles com domínio total. Mas a nossa missão é esperançar. E essa tem sido a minha missão no Normose nos últimos 7 anos. Esperançar as pessoas mais uma vez, que é possível, porque sempre foi difícil. Mas só tem uma coisa, a direita tem o dinheiro e nós temos nós. Então é nós por nós, meio que isso. Você é louco. O Florestan Fernandes dizia pessimismo na análise e otimismo na ação, né? Na análise a gente é duro, mas na ação a gente tem que ir de peito aberto e com a certeza da vitória. E, cara, os 6-2 já tocaram num ponto aqui que seria mais ou menos o segundo ponto, de como essas big techs, que é o nome da moda, né, para essa burguesia da tecnologia, como essas empresas, esses grupos que são políticos e econômicos, eles fazem o que querem, né, dominam dados de países inteiros, de populações inteiras, manipulam corações e mentes e andam por aí impunes, lucrando bilhões e bilhões e como se nada tivesse acontecido, né? E alguns países, principalmente a União Europeia, né, ela tem tido alguns modelos de regulação que são um pouco mais avançados, né, pensando em proteção dos dados da população, punição para determinadas práticas e etc. E queria saber se vocês têm experiência de outros locais que já aplicaram determinadas leis, né, de coisas que estão tramitando aqui no Brasil também, sobre a regulação dessas redes e como que isso pode ou não ajudar a gente a sair dessa dominação desses grupos, que está para muito além só do Mark Zuckerberg e do Elon Musk, Jeff Bezos e dessas grandes figuras, mas tem grupos de investidores gigantes
que estão ali por trás, que são os caras do petróleo, né? São famílias de vários campos da economia que investem nessas empresas e nesses projetos, enfim. Queria saber, aí volto agora contigo, Verônica, pode ser? E aí depois tem mais umas duas aqui pra gente fechar. Firmeza? É que filha da puta conhecida é foda. O mais difícil mesmo é o que não tem nome. Exatamente. Filha da puta conhecida é difícil, mas o foda é o que você não sabe qual é. Esse que é o sinistro. Vou falar. Eu queria pegar só uns pontos também da fala do Kenji, que acho que é importante para continuar nesse contexto, né? Tá baixo? Fala mais perto? Estão escutando? Ah, tá. Não tem retorno, eu acho. Acho que isso da direita com dinheiro, né, que o Kenji falou, é importante a gente lembrar. Bom, eu citei esse exemplo que eu já quase fui, né, o MBL, porque, primeiro, para mostrar que as pessoas mudam. Acho que é muito importante isso. Também não taxar as pessoas só de demônio, tentar, né, de alguma forma ter uma empatia, porque as pessoas, né, política é hobby há pouco tempo. Acho que essa foi uma das únicas frases que eu vi geniais de alguém da direita, assim, que era assim, a política se tornou hobby. E é real, a política se tornou hobby, né, de um tempo para cá. E é pouco tempo, então muita gente está fazendo esse processo que eu fiz. Eu trouxe esse histórico também para mostrar que esse fluxo acontece. Eu nunca ia imaginar que eu ia ser uma travesti comunista em 2024, sendo precursora da MBL em 2008. E provavelmente tem alguém lá da MBL agora que não faz ideia que daqui a vários anos vai estar aqui, podem ser travesti, podem ser pessoas não binárias, podem ser boy seta. Aliás, nosso podcast ele viralizou por causa do boy seta. É importante também lembrar disso, né? Júpiter foi um dos convidados do nosso podcast, né? Foi acho que a terceira pessoa convidada, terceira. E aí, quando ele se apresenta, né, como boy seta, a internet quebra. A gente ficou 3 dias assim, a internet só falando de boy setas, né? A gente que gerou aquilo sem querer, querendo. E foi interessante porque assim. Mostrou também muito da misoginia que a gente vinha vendo com a Dilma, com esse processo todo. Porque eu falei dessas coisas não por acaso, elas se combinam, elas se articulam, né? Então o boy seta é odiado porque parece com buceta. E tá tudo bem falar caralho, mas não pode falar buceta. Buceta é uma coisa ruim de falar. Agora, caralho é de boa. Caralho, velho, isso aqui, né? Então tem coisas aí que a gente precisa ir decifrando também nesses acontecimentos. E aí, mencionei esse caso do precursor MBL, porque a gente tinha um financiador lá. Esse cara, que é o Felipe Dávila, ele tem grana. O cara se formou em Harvard, o cara das famílias aí paulistanas e tal. Ele vai patrocinar jovens que queiram defender as mesmas pautas que ele. Então essa galera que começa a produzir conteúdo, não é só que eles acertam em forma, é porque eles têm tempo livre. Eles recebem para fazer isso. Pra gente conseguir fazer o podcast, a gente parou 6 meses, praticamente tudo, para conseguir depois, nos outros 6 meses, lançar. E aí imagina o caos que foi quando começou a dar essa repercussão, né? Mas enfim. Então é isso, a gente tem que fazer os nossos investimentos de tempo sem recurso, enquanto eles têm recurso disponível para fazer os projetos, né? Tem uma grande diferença de potência dessas duas bases diferentes. Além do mais, eles trabalham sensacionalismo, com ódio, com medo, não tem nenhum escrúpulo, a gente sabe. E isso circula muito bem na internet, né? Tem muitas pessoas com essa vibe também. E aí, a gente tem a coisa do Uber, né? Acho que a gente falou do Uber. Cara, Uber, acho que o CEO lá do Morgan Stanley, que é um dos fundos principais, talvez, por trás do Uber, ganha 70 mil por hora. O cara do Uber ganha 70 por hora, né? Então fica muito claro qual é a relação de poder nessa plataforma. O louco é que a gente, em 2012, avisou as diretorias da prefeitura que a gente podia fazer o nosso Uber. A gente tinha tecnologia para fazer, porque a gente estava conectada com o que há de mais avançado no país, que é os movimentos software livre do país. O Brasil é muito potência em pessoas desenvolvedoras, nos movimentos de cultura digital. Não por acaso, né, o ministro Gil, por um tempo, a principal bandeira foi a cultura digital. Né? E não por acaso também era o ministro Gil, assim, a cultura e a cultura digital se potencializaram e permitiram que a gente tivesse aquele ministro. Então a gente teve esse movimento software livre muito forte. Enquanto a gente estava focando em fazer plataformas, essa galera já estava focando em fazer o conteúdo também. Né, em usar as plataformas. A gente estava querendo criar as plataformas, competir com as plataformas que existiam. Só que aí faltou o apoio das lideranças políticas, geralmente homens, brancos, héteros, boomers,
né? Identitários brancos, que não confiaram naquelas tendências que estavam chegando com as novas gerações, com as pessoas nativas digitais. Então teve esse processo também que é importante a gente lembrar. A gente podia ter criado o nosso Uber, nossas plataformas aqui, como a China faz muito, né? Cria suas plataformas, fica esperando outra plataforma vir lá, invadir, roubar todos os dados, deixar a população à mercê desse controle externo. Para chegar no lance, né, da regulação finalmente. Então a gente tem, né, um atraso, óbvio, a regulação chega aqui a reboque, por exemplo. Eu falei da Cambridge Analytica também, porque a Cambridge Analytica gerou a GPDR, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais Europeia. Aí a GPDR gerou a LGPD, a nossa Lei de Proteção de Dados. Só que assim, muitas vezes é uma cópia, e é uma cópia sem avaliar todo o kit que tem ali, e toda a sociedade que está ali. Então, por exemplo, a LGPD não pegou. Né? Grande parte do setor público, que deveria ser o setor prioritário a usar, não usa. Né? Então a gente tem que sempre olhar para essa coisa da regulação como um todo, assim, né? Evitar essa coisa da cópia das leis para não acontecer como aconteceu com a LGPD. Mas claro, é importante, a regulação passa por essas leis. E a gente tem um cenário hoje onde as duas principais leis, por exemplo, de IA, são Europa e Estados Unidos. Estados Unidos é aquela coisa, né? Assim, os estados meio que fazem as suas leis, a federação mesmo é qualquer coisa, é livre mercado. Assim, então, a regulação deles é praticamente uma não regulação. Já na Europa vem uma outra visão que é combater riscos e criar ali parâmetros de risco, a legislação protege de acordo com o risco ali. Agora, o que a gente tem aqui no Brasil? Né? A gente tem esse marco legal da inteligência artificial, que é a Lei 21 de 2020, que a gente tem que ficar de olho. Né? Ela está em tramitação no Senado. Se eu não me engano, essa lei do Senado parece mais a dos Estados Unidos e a lei que está na Câmara parece mais a da Europa. Então a gente tem que acompanhar essas leis, participar desses processos, né? Então é importante se organizar. Por exemplo, a setorial que eu mencionei do PSOL é um lugar importante para se organizar, né? Para você ficar sabendo o que está acontecendo lá nessas comissões, poder dar a sua opinião, poder, né, pesquisar junto quais são as soluções. A gente tem a lei da... Bom, então já falei de duas leis, né? Senado e Câmara, que de alguma forma vão dar vazão a esse movimento lá, Europa e Estados Unidos, de lei de IA. Mas a gente tem que ficar de olho também na lei das fake news, que já deveria ter passado antes dessas eleições, não foi. Então é uma coisa que a gente precisa acompanhar também, né? Está atualmente na Câmara dos Deputados. E a gente tem outras leis como educação digital, herança digital também. E é isso, assim, é importante a gente participar dessas organizações políticas, seja, né, coletivos que tenham a pegada política, seja partidos, etc., para acompanhar a fundo essa regulação e fazer com que essas leis se adequem ao nosso cenário. Né? Acho que é isso para começar. Pô, valeu demais passar a bola aqui. É Kenji, né, normal? Eu sempre vejo assim. Kenji é de Fernando? Porque tem um brother que era Fernando. Não, Kenji é dois caras Fernando Kenji. É o João do Japão. Ah, tá. A mãe japonesa. Agora tá menos, mas a mãe japonesa ali dos anos 90 que queria. É Kenji. É tipo Enzo. Eu já fui o Enzo. Puta, você é Puta, que Enzo asiático, mano. Enziático. Caralho. Tá vendo por que eu fui cancelado no Twitter? Desculpa. Prossiga. Não, eu acho uma magia, assim, estar com 33 e descobrir que sempre tem um trocadilho novo com o meu nome. Sempre terá. Bom, eu trouxe algumas coisas, eu anotei aqui no sentido de discutir algumas coisas do poder do nosso queridíssimo Elon Musk. Que eu tenho pensado muito, deixa eu abrir aqui, aí eu me permito viajar, senão meu TDAH vai embora, então eu tenho que ter um guia aqui, senão eu vou abrir um parênteses e não volto mais. Eu tenho pensado muito, assim, para além um pouco de uma ideia que começou a surgir de chamar as redes, olhar as redes como uma ideia de tecnofeudalismo, mas para olhar as redes sociais, cada uma como um país. E não só de forma metafórica. Metafórica, inicialmente, porque cada rede social, se você olhar, tem uma cultura, uma linguagem própria, manual de comportamento, do que pode, do que não pode, uma estética própria, um público-alvo próprio, e assim por diante, e até mais. Leis próprias. E uma só diferença da democracia que a gente tem hoje, a democracia burguesa. Um só CEO absolutista que manda em tudo, de cima para baixo.
Mas são países. E sendo países, esses sujeitos podem reinar como monarcas absolutos. A ponto de poder usar a sua própria rede, como fez o Elon Musk, ativamente nas eleições americanas para com o Trump. Ativamente. Porque ele é dono daquele país. E veja, quando você é muito tuiteiro, quem é muito tuiteiro sente isso. Daí caiu o Twitter. Tu vai para outro país, tu não consegue se adaptar. Porque é a cultura de outro país, porque você foi criado na lei de outro país. E aí vem uma coisa mais sutil sobre isso. Porque somos criados no Brasil, temos características de latino-americanos e depois de brasileiros, positivas e negativas. Viver no qual que nós vivemos produz certas características subjetivas dentro de nós, certas formas de comportamento, etc. e tal. Viver no país do Elon Musk vai gerar qual tipo de sujeito? É o país. Então, mas para além da brincadeira, é real mesmo. Qual tipo de pessoa vai formar dentro de um país cujas leis funcionam como funcionam? E aí, tenho trabalhado, pensado, lido muito autor que flerta, né? Tipo o Yannis Varoufakis com a ideia de tecnofeudalismo e tudo mais. E de um tempo pra cá, o próprio Elon Musk vem falando muito abertamente de uma parada chamada Dark Enlightenment, Iluminismo das Trevas. Já ouviram falar nessa parada, né? Se não ouviram falar, em resumo, é o seguinte. Existe uma parada chamada aceleracionismo. Não vou explicar isso tecnicamente, mas é uma ideia de que, acelerando a sociedade, isso pode vir à esquerda ou à direita. Acelerando os processos tecnológicos de uma sociedade, você pode gerar um caos que pode vir florir alguma coisa. Os aceleracionismos mais à esquerda, que eu acho um delírio, mas eu estou falando aqui do ponto de vista de um professor, acham que é daí que vai quebrar o capitalismo e vai emergir uma nova sociedade. Então aceleramos para o caos. Isso vem do Nick Land. Esse mesmo Nick Land, ao longo do tempo, foi passando para a direita. E hoje ele está na extrema direita. Extrema direita. Na mesma ideia de aceleração. Mas no sentido de entender que estamos no comunismo. E que a gente precisa acelerar isso para quebrar os estados de modo acelerado. Para que esses países, de fato, se formem como países dos CEOs. Se você parar para pensar, hoje o Jeff Bezos tem 600 mil pessoas que trabalham para ele. Tem vários países que tem tipo isso de população. E esse cara dita as leis, e esse cara dita as regras. Então, a eleição do Trump, voltando por aí, o Elon Musk mandando tanto, essa galerinha do iluminismo das trevas ganhando cargo no governo dos Estados Unidos, a ascensão do creme, do que há de mais virulento do evangelistão brasileiro. Os evangélicos brasileiros de resistência começando a ser perseguidos e tudo mais, me mostra um cenário bastante assustador nesse sentido. E eu fiz a minha primeira fala um pouco menos derrotista, falando em esperançar, que é para eu poder fazer essa agora, um pouco mais dolorida, né? Então, assim, essa questão da regulamentação, fundamental, urgente, peremptória. Sem ela, não tem nem game para começar, sem alguma vislumbre, mas isso é só a página 1. É só a página 1, porque a gente está falando de coisas bem mais sutis. De pessoas sendo alimentadas e sendo criadas dentro dessa cultura desses países há muitos anos. Quando um tio França é gerado, aquilo é a ponta do iceberg. Tem vários outros tios Franças que só não deu o gatilho de explodir ainda. Mas quando esse sujeito chega nesse estado, já é difícil até de recuperar. E aí vem a nossa urgência. E aí, como quando eu faço essa parte da fala, prometo que a próxima resposta vai ser mais esperançosa, tá? Eu costumo ver as carinhas murchando. Eu volto nisso, assim. Eu falo isso para nos dar um senso de urgência. Para nos dar um senso de urgência, e é bom estar aqui, porque normalmente eu falo o seguinte, até falei isso lá fora, na conversa. Tem duas pessoas muito fundamentais para o campo da esquerda
agora, duas classes que já foram abraçadas pela direita e a gente ainda não sacou. Um são os marqueteiros, que são os donos do mundo. Donos do mundo. Todas as pessoas dependem do... Mas, vocês, os computeiros. A gente está na era dos dados, na era da inteligência artificial, na era da programação. E o nosso campo ainda está discutindo, será que devemos usar a inteligência artificial ou não? Porra, mano. Esse trem já foi, mano. Tá ligado? Esse trem já foi, ó. Se saiu lá de Campinas, mano, já deve estar lá em Jundiaí, tá ligado? Chegando aqui, tá ligado? Já foi, mano. Então como é que nós... E aí eu vou jogar nós aqui, porque eu sou um historiador, mas que mexe um pouco com essa parte da comunicação, de algoritmos, tá? Mas vocês, que mexem de fato, na carne disso, como é que vocês vão ser essas peças importantes? Como é que nós vamos absorver vocês? Porque, é claro, vocês são os mais importantes agora. Compreender dados. Porra, quem tá dentro de partido sabe. Isso não tem, velho. Não tem direito. Quem tem é a resistência de pessoas que são como vocês que lá de dentro diz: eu sei analisar dado, posso fazer? Daí vai fazendo ali pelos cantos, como dá. Isso, setoriais. Não tem. Vou dar só um exemplo para fechar, porque já me alonguei muito. Não sei se eu falei isso mais com os meus amigos. Não sei se eu deveria falar isso publicamente, mas agora já foi, né? Agora já abri. Veja, quando eu fui chamado para fazer a palestra da Brasil Parasita, para explicar como é que a gente fez a comunicação e tudo mais. Daqui a pouco a gente fala mais da Brasil Parasita. Basicamente o que eu fiz foi a mesma organização partidária de sempre, né? A esquerda sabe se unir, é isso que nos faz online. Quando eu fui chamado para dar essa palestra, num primeiro momento, meu ego ficou muito feliz, que legal, meu trabalho sendo reconhecido. Poxa, eu tô indo num ministério. Poxa, o governo tá querendo ouvir os criadores de conteúdo, tudo aquilo que a gente sempre sonhou. Mas, depois que eu saí da palestra e eu vi que falar para as pessoas se juntarem no Zap foi chocante, eu digo, fudeu. Então, se no governo eles estão sacando agora que a gente tem que se juntar no Zap para fazer os bagulho, caraca! E é essa urgência que eu quero dar, entendeu? A gente tem um jogo que tá dado, que a gente sabe, e que tem aqui pessoas dessa classe muito importantes para fazer essa virada, que é essa compreensão do algoritmo, e nós não temos mais tempo. Então eu espero que a gente saia daqui com esse senso de urgência, que pelo menos eu tenho, porque depois que entendi tudo isso, durmo tranquilo à noite, mas com um pouquinho de dificuldade. Uns rupidinhos às vezes, de leves. Eu desenvolvi... Sobe aí ele. E eu desenvolvi refluxo gastroesofágico. Por causa De leves. Por causa dessa preocupação e dessa, né? Porque é isso, gente, se vocês não ajudam, aí a gente fica sobrecarregadas, né? Acho que tem muito pouca gente fazendo, né, essa mistura toda. Então a gente está sempre querendo mobilizar mais gente porque dá uma segurada lá na nossa bucha, né? Então, lembrar de novo, né, que a Mackenzie tem um nome para as pessoas que a gente está falando, que é vetorialista. Acho que é muito legal, assim, se empoderar das teorias dela, né, e se empoderar dessa visão que ela traz das classes, né, como... porque, assim, quando a gente fala do agro, por exemplo, cara, isso é uma classe, a gente está falando dos ruralistas ali, do pessoal que, né, tem as terras desde lá do feudalismo, quase. Aí depois a gente fala desses capitalistas, tal. Ela traz os vetorialistas, traz os hackers. Acho que é legal esse desenho que ela faz para a gente se posicionar e conseguir se organizar nessa luta de classes século XXI, assim, né? E você mencionou, né, esse apoio vetorialistas ao Trump. Foi louco, porque essa eleição foi a primeira vez que o Vale do Silício, que está na Califórnia, que teoricamente é mais progressista, começou a apoiar muito Trump, né? Especialmente a direção das Big Techs, porque começou a sentir a dor da IA da China. Então eles começaram a pensar de maneira mais protecionista e conservadora também, e a apoiar o Trump para proteger os seus negócios contra os negócios chineses. Esperamos que não tenha o mesmo movimento do lado da China também, né? Mas o Google não é do bem? Não, eles tiraram do slogan deles. Agora eles não são mais, né? Porque o Google tinha esse slogan, né? Don't be evil, tipo, não seja maldoso e tal. E tiraram. O que quer dizer, né? Mas acho legal a gente falar do Elon Musk. Gente, nada contra quem é calvo, é porque é a maneira que a gente tem de usar um pouco eles, assim. Mas o que acontece, o drama ali, Musk e a filha dele, que é trans, que é a Vivian Jana Wilson, é muito simbólico para os nossos tempos, assim.
né? O cara, ele sofreu muito bullying na infância, ele é super rico, né? Desde quando morava na África do Sul, ele migra para os Estados Unidos, aí trabalha legalmente nos Estados Unidos, e hoje é contra os imigrantes. E aí ele chega, faz esse trabalho, continua a exploração de pessoas por raça, gênero, classe, sexualidade, etc. Cria as empresas dele. E hoje não é capaz de reconhecer a transição de gênero da própria filha. Chama a própria filha de comunista, não sei o quê, fala que sofreu lavagem cerebral, blá blá blá. Né, e ela falando de sair dos Estados Unidos agora, depois da eleição do Trump, sabendo que ele é o segundo cara agora do governo dos Estados Unidos, né? Ele está fazendo mais ou menos o que a gente fez na Prefeitura de São Paulo, que é tipo a digitalização, né, desburocratização, mas pro lado zoado, né? Destruição mesmo do governo dos Estados Unidos, no sentido de tudo que tem de público, social, etc. Então acho que só lembrar que tem essa treta rolando, né, pelo que o Kenji falou agora, e vamos para as próximas. Bom, já joguei D&D pra azeitar a conversa, agora eu vou jogar pimenta, tá ligado? Tem algumas questões que vocês tocaram aqui que eu acho que apontam para desafios que não tem resposta fácil, né? Que não tem resposta fácil. Tô ligado que a Verônica acompanha o movimento de software livre há bons anos. Tem outros aqui que também acompanham. Software livre é diferente de open source, tá? O open source é um código desenvolvido por uma empresa que abriu o código e jogou lá. Software livre tem uma filosofia de desenvolvimento comunitário e etc. Pô, quem tá acompanhando a treta do WordPress com a WP Engine, que nós estava falando ali, né, Alisson? Tá vendo o que é isso, né? O WordPress é open source, mas tem um dono. Tem um Matt, tá ligado? O projeto GNU não tem, né? Tipo, tá ali, é outra fita. E a gente, do movimento software livre, eu era daqueles caras que colava, mas ficava meio assim, achava, pô... Eu não tenho nada contra os brancos, eu tenho vários amigos, mas às vezes era meio chato. Porque eu era mais novo, eu sou mais velho, né? Então, há anos atrás tinha menos gente nossa, assim, não tinha um Quebradev, não tinha Perifacode, não tinha uns lugares, o Afrotec, uns lugares que a gente pudesse encontrar os outros caras, a gente ficava sozinho nas Faria Lima da vida, né? Cara, eu sou o único de quebrada aqui, não dá pra trocar ideia com ninguém, não tem... Fazia falta. Mas eu sempre acompanhei muito as discussões sobre isso, e uma discussão que sempre me pegou muito no movimento software livre, e que eu, como sou um militante de esquerda desde molequinho, assim, usei muito, e uso até hoje, inclusive, né, na Opará a gente trabalha muito com jornalismo digital, com empresas de jornalismo digital mais progressistas à esquerda, pessoal do Joio Trigo, da Ponte Jornalismo, do Sumaúma, gente que, pô, tá batendo em ruralista direto, precisa se proteger, precisa se anonimizar, tá ligado? E eu e outros companheiros de vida, de luta e de trampo, a gente costuma fazer um trabalho de ensinar essas pessoas a navegarem de forma anônima, a esconder seus dados, a não rastrear. E o anonimato, ele era uma pauta da esquerda. O anonimato digital era uma pauta da esquerda anos atrás. Então, o meu direito a ser anônimo, a navegar de forma anônima, a escrever de forma anônima... Pô, a gente saía por aí propagandeando o Tor Browser, né? E outros mensageiros, né? De criar instâncias self-hosted pra gente hospedar sites na Onion e etc. E de repente, e não é de repente, enfim, quem aprofunda são vocês, eu só jogo a pimenta aqui, vocês que se viram. E de repente agora a gente é a favor da vigilância. Como que é isso, né? Tipo, agora eu sou a favor de identificar as pessoas. Eu sou a favor de que o Estado atue na identificação de pessoas. E quando troca quem tá dentro do Estado? Porque a gente já viu isso. Como que é o nome daquele software israelense que o Bolsonaro comprou junto com o Bananinha lá, que o Bananinha é o Pegasus. É o Pegasus, mas tem outro também. Né, tem alguns softwares, não por acaso israelenses, na geopolítica mundial, o companheiro do MTST já falou, né, o Estado israelense
e o sionismo vem fazendo ali em Gaza. E Gaza é um laboratório do que eles vão vender para o mundo, né? Não é só ódio, não é só racismo, é grana, é supremacia. Né? O projeto israelense é um projeto supremacista e tem softwares de vigilância que o Estado brasileiro comprou. E essa é uma contradição que fica muito na minha cabeça. Eu particularmente, não tenho resposta. Porque ao passo que eu quero que o tio França seja identificado antes de explodir, eu quero que um jornalista, companheiro nosso que combata o ruralista, um militante nosso que vai fazer uma ocupação e outros, esteja anônimo e se comunique de forma anônima. E aí? Essa é a pergunta. E aí? Pode inverter? Que a gente começa e Verônica termina? E aí depois disso a gente passa para as considerações finais e alguns recadinhos da cerveja que a gente vai tomar depois do rolê. Pode ser? Oi? E aí, as perguntas de vocês, claro. Bom, eu não sei. Sacanagem. Sacanagem. Bom, mas eu vou contar uma história. Eu realmente também não tenho a resposta, nem tenho a presunção de tê-la. Mas vou pôr mais pimenta contando um pouco do que eu passei e caí nessa página de ser obrigado a pensar sobre isso. Veja. Não sei se vocês acompanham, quem acompanha o canal faz tempo. Eu fiz uma decisão lá atrás, meu canal é de 17 para 18. Analisei o cenário que estávamos de Brasil e disse, acho que preciso ser anônimo. As coisas que eu vou falar, eu não sei se eu gostaria de ter meu nome vinculado a ela, para eu poder ter a liberdade, tinha esse aspecto, né, para eu poder ter a liberdade de crítica, e também numa ideia quase um pouco ingênua, de que isso daria força para os meus argumentos, porque eu não teria rosto, não teria voz. Mentira, as pessoas põem um rosto padrão, até quando eu apareci eu fui obrigado a trabalhar um pouco a minha revelia sobre a minha identidade e militância amarela, no momento que antes do que eu estava preparado, porque é isso, assim, enfim. Mas eu fui anônimo por muito tempo. E aí, no ano de 2019, quando tivemos aquele massacre na escola de Suzano, eu recebi uma mensagem e não pude negar de entrar de cabeça nisso, que mostrava como as pessoas são complexas e múltiplas. Um dos moderadores do fórum é Five Chan, um dos chans brasileiros mais virulentos e perigosos. É um cara de esquerda, era novo, 20 anos, que seguiu o Normose e todos os outros canais, e também era dos chans. E daí, quando teve o massacre, que foi planejado no fórum dele, caiu a ficha. Caralho, o que eu tô fazendo aqui, sendo moderador disso aqui? E ele veio me delatar, com muitas aspas, e me mandou dados de todos os moderadores, de todo menino do massacre, de todo mundo. E eu não tinha muita escolha naquele momento, 1 ano de canal, tinha acabado de explodir meu canal, de fazer um vídeo sobre aquilo. E aí eu fiz um vídeo, que seriam 2 episódios, e o segundo episódio, não, que é onde eu de fato, primeiro eu só expliquei o chance, de uma maneira, entre aspas, humanizada, tentando entender esse processo de bullying que leva esse menino a essa violência, essa perdição. E isso incomodou eles mais do que xingar. Humanizá-los. Colocá-los como algo fruto do meio social. E aí, o episódio 2 não saiu porque a minha vida virou uma devassa, maluco. Ligaram para os meus pais, descobriram o telefone da minha irmã, chamaram prostituta para minha casa, um dia a pizzaria, não lembro qual, uma dessas famosas me ligou perguntando, o senhor, tem um pedido de 500 pizzas aqui. Ficaram meses passando, ligando para todos os meus parentes. Uma vez cheguei na minha casa, acho que foi só coincidência, ou pelo menos quero crer, a porra da porta estava aberta, e daí eu tive que chamar a polícia porque eu não queria entrar. Fizeram a devassa da minha vida. E dali, lá em 2019, só vou acabar com o meu anonimato em 2022, né? Foram 3 anos pensando nisso. Caiu a minha ficha. Não existe anonimato. Eu estava protegido com todos os meus amigos ativistas me ensinando tudo. Sabe como eu caí? Uma amiga minha naquele Form Spring, lembra que tinha de responder perguntas, de 2011, respondia que tinha feito vestibular comigo numa sala de aula e eu tinha passado no vestibular. Pronto, já temos aqui o Unicamp 2011 para 12. Lá naquele Form Spring, ela disse que passou em História.
Eles já sabiam que era japonês, porque já tinha falado sobre Japão no vídeo. Japoneses da história, não são muitos, me descobriram. Não existe anonimato, porque é impossível apagar todos os rastros. Só chegaram em 2012, porque eu apaguei todos os rastros antes de começar o Normose. Eu não sabia que eu tenho o Formspring da minha amiga. A gente não sabe todos os dados e pegadas e rastros digitais que a gente deixa pra trás. E daí eu comecei a pensar, porra, não existe anonimato, maluco. E aí, página 2. Quem quer me fuder tem meus dados. Porque nesse momento eu entrei lá pra aquela querida lista do General Heleno. Tava lá meu nome lá de detratores do governo, não sei o quê. Ou seja, a BIM tinha meu nome. GSI tinha meu nome. Os Chans tinha meu nome. Quem não tinha meu nome? A galera que gosta do meu canal. Essas pessoas não tinham meu rosto, essas pessoas não podiam me encontrar. Tá ligado? Ô, mano, nem ia falar isso, tem nada a ver. Teve uma vez muito louco, depois eu conto com um detalhe com vocês lá fora. Você acredita que uma vez eu estava numa festa de universidade, tava meio escuro, e daí uma pessoa recomendou meu canal pra mim mesmo? Puta, eu rachei o bico, mano. Ah, você gosta de YouTube e tal? Qual é esse canal Normose? Eu, não sou muito de YouTube. E passa. Porra, foi sensacional, tá ligado? Mas agora a parte séria disso é isso. Olha o perigo que eu estava exposto, na real. E aí eu comecei a perceber que, no meu caso, como eu estava crescendo, segurança era aparecer mais, e não menos. Segurança era mostrar o meu rostinho, porque se eu rodasse como anônimo, eu sou só mais um anônimo. Se eu rodo com esse rostinho, tem mais visibilidade. E aí você tem uma questão. Em algum momento, pro ativista, aparecer mais é mais seguro do que aparecer menos. E aí tem uma outra questão, e aí essa eu não vou responder, essa aí eu realmente não tenho... Acho que vou jogar pra Verônica, ela que se vire. Olha só, verdade, o tio França foi formado no Zap e no Telegram. Portanto, precisaríamos ter algum controle disso. Porém, o que forma e faz o Telegram, o Zap, o Discord, whatever, ser o que é a nossa privacidade e a nossa segurança. Eu não quero eles lendo. Se é que eles já não leem. E aí, como faz? Porque as redes de fora da ponta para cima do iceberg, a gente consegue com regulação, com tal, dar uma moderada, um não sei o quê. E as que são abaixo do iceberg? E as de subterfúgio? E os chans que você destrói um e sai dois no outro dia? Como é que faz? Não faço a menor ideia. Mas eu sei que, por incrível que pareça, o hate diminuiu quando meu rosto apareceu, mano. Porque humaniza. Quer dizer, virou um hate pessoal, agora. No sentido de viadinho, maconheiro, comunista. O que são constatação de fatos. Dizer, seu cabelo é roxo e você é viado... Constatou fatos. mas, falando sério, virou homofobia, virou uma coisa pessoal porque tem rosto. Mas, ao mesmo tempo, o acolhimento da galera foi tão grande a mim que pra dar porrada, o hate sabe que vai ter que dar porrada na minha comunidade inteira. Tá ligado? Então, me segurou. Passou, por incrível que pareça, diminuiu a ameaça de morte. Porque diminuiu também o fator de... Por que esse maluco tá se escondendo? Quem que é esse maluco? E daí viu que era. Com esta lata, este maluco de 1,68 m, e disse, só mais um esquerdista. Mas é interessante essas paradas, né? Agora, como é que sai disso da saída de subterfúgio? Verônica, é com você. Eu vou introduzir, só pega o microfone e vai. Já tá aí, já. Várias coisas. Não, lembrar, eu também estava lembrando que quando terminou nossa participação na campanha Haddad e Manuela, né, que seria Lula contra Bolsonaro, já estava consolidado o golpe, né? Foram vários golpes, foi o impeachment, depois foi disparo ilegal, enfim, várias camadas de golpe. E eu saí do Brasil dando um golpe no Brasil. Um golpe no sistema financeiro do Brasil. Eu não tinha dinheiro para morar na Europa, eu tinha direito de cidadania italiana. Para minha família, falei, bom, vou rapar o que eu tenho aqui de dinheiro no banco, que não necessariamente é meu, e vou para a Europa, foda-se. Vou matar meu CPF, mas vou criar um CPF na Europa, foda-se. E eu fiz isso, fui para lá, deu tudo certo, assim. E eu lembro, assim, e aí lá eu tive a oportunidade de estudar ódio, bode expiatório, etc. E na Alemanha, né, um lugar muito propício para isso. Estudar nazismo, fascismo. E aí tem uma coisa muito interessante também, que nesses estudos, você chega no começo ali do fascismo, né, você percebe
Tem um livro ótimo também, que é o M, o Filho do Século. São cartas do Mussolini, toda a turma dele, nos princípios, ali, nos primórdios do que depois veio a se chamar fascismo, né? E você percebe que, na verdade, é um problema de masculinidade. Que eles estão enfrentando dificuldades de reconhecimento depois que eles voltam da guerra, porque a Itália é toda comunista. A Itália está dominada por socialistas e comunistas, e esses milicos que foram para a guerra voltam e se tornam indigentes praticamente. Assim. Pessoas sem dignidade nenhuma, pessoas que não têm acesso a nada. Aí eles começam a se articular com a burguesia, né, com os empresários da época, para dar um golpe, e aí começa a história do fascismo, etc., como a gente conhece. Né? E só esse parênteses, assim, porque a gente sofreu também muito diretamente essa coisa do ódio agora com Entre Amigos, né, com o podcast. Foi muito foda essa coisa do acolhimento, né? A gente estava lá exposta, a Amanda, que está ali, de azul, minha companheira de podcast, de vida, de tudo. Ela ligou, eu estava no FIB, né, que é o Fórum Internet Brasileira em Curitiba. Aí ela me liga assim, eu tava voltando pra cá de carro, assim, com uma galera do software livre, inclusive no carro, tal, voltando pra cá. Aí ela me liga e fala assim: bebê, a gente tá na página do Nicolas Ferreira. Aí Já estive lá, é uma delícia, né? Aí eu assim, ingênuo, falei assim: bom, né? Estão reconhecendo nosso trabalho, tal. Nicolas virou de esquerda por causa de vocês, né? Mas depois eu fui perceber isso com ela, a gente analisando, porque a Amanda tem um livro também, muito interessante, que é Vidas LGBTQIA+, Reflexões para Não Sermos Idiota. Ela manja muito disso tudo, de gênero, sexualidade, etc. E aí eu fui perceber também que a reação dela foi totalmente diferente da minha, ela entrou em pânico, eu estava de boa, por causa do meu treinamento com a masculinidade que eu tive da minha posição de homem cis hétero um tempo. Então eu já estava mais acostumado com essa coisa da treta, de enfrentar um outro homem, enquanto a mulher cis não tá. E aí eu posso fazer outro parênteses aqui, que é assim: mulheres cis, deixem de ser mulheres cis. Parem de seguir o binarismo de gênero. É cilada. Não é por acaso toda a história de abuso, assédio, etc. Tem um papel da mulher cis que precisa sair dali para acabar com essas opressões do homem cis. Mas enfim, aí vem essa coisa de estar na página do Nicolas Ferreira e vem toda a campanha de ódio e tal. E o acolhimento foi muito importante. Assim. A gente começou a ver algumas pessoas, a Carolina Iara, nossa deputada estadual, foi a primeira a falar assim: gente, a gente zoa, né? Mais uma nota de solidariedade. Mas é tão bom uma nota de solidariedade quando você sofre um ataque assim da internet inteira. Uma notinha de solidariedade é muito boa. Então, ela foi uma primeira, depois veio um monte de gente LGBT, né, e não LGBT solidarizando, tal, passando apoio. Isso foi tão bom. Não aconteceria se estivesse em anonimato, né? Então é um ponto positivo para não estar em anonimato aí. E de fato, é muito legal trazer isso, porque eu lembrei de várias ocasiões dessa comunidade de software livre mesmo, que sim, é de homens, brancos, héteros, etc. Outras identidades estão lavando a louça desses homens, enquanto eles estão lá brincando de software livre. Que é isso, realmente, era uma pauta nossa, de uma vigilância. Tinha também uma inspiração em governos muito mais vigilantes, né, do exterior, então se relaciona um pouco com essa coisa. A gente vem de uma memória da ditadura militar também, tem vários bagulho, né? E aí, realmente, teve esse começo, assim, que a pauta era nossa. Então é importante a gente também ficar atento a esses movimentos, né? Que horas que a gente tem que estar jogando mais ali numa pauta, e tem hora que tem que estar jogando em outra. Essa realmente agora parece que a regulação está mais viável para a gente do que a retomada das ferramentas de anonimato, né? Mas é bom também, que significa que a gente conseguiu desenvolver organizações sociais, desenvolver, né, uma estrutura de poder compatível com as lutas que a gente precisa fazer. E aí lembrar, né, que a gente passa pelo genocídio e encarceramento em massa da população preta, né? Então, não por acaso essa questão vem de você, assim, e a importância dela. Me lembrou também a nossa experiência na gestão Haddad. A gente previu que isso poderia acontecer e a gente criou o GitHub da Prefeitura de São Paulo, que hoje existe, está lá, vocês podem baixar, né, o software da Prefeitura de São Paulo. A plataforma que a gente criou, que é o Gestão Urbana, foi responsável pela acumulação assim, de uma enorme quantidade de dados que hoje é muito importante para urbanistas, arquitetos. São dessa época. A gente fomentou muito essa coisa dos dados abertos, né, open source, software livre, aí criou o GitHub, criou também os canais nas redes sociais, mas como pontas assim, do resto do trabalho. Né? E a gente perdeu algumas oportunidades. Né? Na gestão Haddad, a gente perdeu a oportunidade de fazer o Uber. A gente tinha tecnologia para fazer o Uber de São Paulo, não fez. E agora, recentemente, a gente perdeu a oportunidade de fazer o nosso Twitter do Brasil.
Twitter estava banido aqui. A gente não tinha esse canal de conversa em rede, que é o Twitter, e a gente não fez. O governo federal não agiu. Não tem grupos lá hoje que são capazes de desenvolver essas tecnologias experimentais e botar para rodar. Você precisa ter um estilo, uma filosofia de vida hacker, assim. Porque quando você chega na gestão pública também, eu já passei por algumas, tem um cagaço generalizado que você vai fazer uma coisa, né? Você vai fazer uma coisa, você tem que pedir permissão a um monte de gente. Aí você precisa ter primeiro um alinhamento, algumas pessoas lá em cima confiam em você para você testar algumas coisas. Depois você precisa ter realmente um bucetão de ir lá e fazer. Sabe? Você precisa fazer, precisa se arriscar. Né? Quando a gente se arrisca, dá esses legados como deu a gestão Haddad. E lembrar também, né, que a gente está nessa situação toda, né, tem essa preocupação toda com essas pessoas de extrema-direita e dos canais, né? Esses canais é uma coisa muito louca, né? Tem documentários sobrando hoje sobre o assunto, né? Eu não sei, você sabe, lembra o nome daquele do YouTube sobre isso? Que a gente viu? Que fala da história do 4chan lá e você vê como, sei lá, dois caras, um pai e um filho, assim, sendo que o filho programa, cria esse canal. Hã? Da Vice? Ah, acho que é uma reportagem da Vice, né? É interessante ver, assim, Vice que hoje virou de extrema-direita também. Ah, é? Nossa, a Vice apoiou o Trump. Que fim de carreira. Sério? É. Nossa, pesado. 5 minutos faltando, ok. E é isso, assim, a gente lembrar... Opa, meu brinco. A gente lembrar que esses canais, quando a gente não está no desenvolvimento deles, né, acontece isso. Né, eles sofrem o desenvolvimento de pessoas de outra perspectiva, de outra experiência, e a gente acaba caindo em situações como essa, né? É isso, minhas contribuições. Pô, valeu demais. Gente, agora a gente está nos minutos finais aqui, né, da nossa mesa. Vou abrir para umas 2 perguntinhas, não mais do que isso, para a gente não comer muito tempo aqui, que a gente já subverteu a parada aqui, eu já tomei um tempo aqui do pessoal do QuebraDev. Antes de eu passar a palavra para a mesa, eu vou pegar a segunda pergunta e aí eles respondem as 2 juntas, junto às considerações finais. Peraí, quem... vai ter 3 então. Qualquer coisa leva nós para as ideias. O Fabrício. A minha pergunta é no sentido da economia de dados, que, como vocês falaram bastante, do colonialismo de dados, e como que vocês pensam que isso poderia ser revertido, trazer esses dados de volta para o Brasil e construir uma economia de dados aqui no Brasil. Como que vocês pensam sobre isso? Eu vou ter que ficar aqui no palco. Carol, meu nome é Carol. Eu queria agradecer a mesa, muito interessante. Eu acompanho o seu trabalho, Verônica, há um tempo já. Leio o Preciado já faz uns anos. Estamos por aí, né? Na verdade, eu tenho acompanhado algumas discussões, assim, sobretudo na área da comunicação, mas pensando sociais e tal, de tentar pensar assim. Eu acho que muita esquerda caiu numa... Eu acho que a gente tem falado, assim... Não é uma questão de iluminação, eu acho, sabe? Eles não estão iluminados, a gente precisa trazer a informação. É uma questão clássica, assim, né, do marxismo, que é da alienação, né? Será que a questão é alienação? Será que a gente precisa tutelar as consciências das pessoas? Vanguardas, né? Nós somos a vanguarda libertadora, né? Assim, eu acho que é por isso que a esquerda tem essa marca, assim, do elitismo e etc., né? Da verborragia e tal. E aí eu tenho lido um pouco sobre 2 questões assim, que têm surgido com as redes sociais, porque como elas operam nessa dinâmica da personalização exacerbada, né, você cria mundos muito diferentes. Eu pego a minha linha do tempo do Instagram e a sua, a gente vive em mundos diferentes. Né? Então, não há a dinâmica da democracia enquanto lugar de uma verdade compartilhada. Né? E aí eu vejo assim, muito uma dimensão de que há regimes, que há um regime de verdade, regimes de verdades que ficam disputando, que a gente não tem mais uma verdade compartilhada, e que disputam no sentido seguinte, uma verdade que seria por coerência, que a gente chama de verdades científicas, então a gente está, a Terra é redonda, isso é estabelecido.
Mas não, e tem esse tipo de verdade que é por coerência com os discursos científicos, por exemplo, objetivos, mas um tipo de verdade que é por correspondência às crenças pessoais. Então, eu creio nisso, então que a gente vai criando esses rebanhos digitais, né? Então, é uma verdade por correspondência às minhas crenças. Então, a Terra é plana, porque tem um discurso ideológico em torno disso. Então, como a gente... E sei lá, às vezes a gente está querendo tutelar, a gente fala o trabalhador, mas, na verdade, às vezes ele quer o fascismo. Eu gostaria de a gente tentar pensar isso. Se a gente não tem que voltar até a questão de Frankfurt, sabe? Da escola de Frankfurt, da ideologia cultural, será que eles não querem o fascismo? Sabe? Será que é uma questão de iluminação? Né? Eu quero uma verdade que seja correspondente à minha crença. Eu não quero a sua verdade. A sua não tem um privilégio epistêmico. Então, será que a gente não deveria pensar por aí também? Voltar um pouco atrás? É isso. Valeu, gente. Vou pedir... Aí vocês veem quem começa nas respostas. Só vou pedir para ser sucinto, porque a gente já estourou o tempo que já estava estourado. Então, vocês têm... Tipo 35 para cada um? Segundos. Mandou bem. Posso começar? Posso. Larissa, né? Falou do Blue Sky, das bolhas e da IA, do Gork, acho que chama, né? Que é isso, gente, né? A gente teve lá o Elon Musk tretou com a turma da OpenAI, ele era um dos investidores junto com a Microsoft e tal, e aí foi vazado, né? E como um homem hétero que ele acha que ele é, supostamente hétero, a gente nunca sabe no sigilo, ele vai lá e fica puto e quer criar a IA dele. E como o que ele vai fazer agora? Vai pegar todos os dados do Twitter e fazer a IA dele. Importante a observação da Larissa, né? Você precisa entrar lá no Twitter e desativar essa opção para ele não usar. Pelo menos era isso até há pouco tempo, mas acho que agora ele vai forçar. Então é apagar os dados e sair do Twitter, gente. É isso que tem que fazer. Eu vejo com muito bons olhos. Estou adorando esse movimento de vários canais saindo do Twitter, porque é isso, né? É um fascista da pior espécie, né? Porque é muito rico. Ou seja, ele nem precisa do burguês apoiando ele já é os dois, representa as duas classes. Ele vai lá e consegue controlar completamente o debate público. A gente precisa sair de lá o quanto antes, levar as pessoas para fora de lá. E uma pena que a gente perdeu a oportunidade de aqui no Brasil criar a nossa rede social agora, enquanto o Twitter esteve fora. Quem sabe com esse movimento a gente não consegue, né, retomar isso. Então, muito bem observado, Larissa. Eu não sei o nome do companheiro. Fabrício falou, né, de como a gente cria uma economia de dados. São várias camadas, né? A gente tem que falar de infraestrutura, né? Tem, acho que em Campinas, um movimento interessante, nos laboratórios hackers lá, criando infraestruturas, centrais de processamento de dados e tal. A gente precisa falar disso, mas a gente precisa falar de investimento público. A gente precisa falar de conscientização das pessoas do setor público, e é por isso que a gente está em partido, em setorial, para que essas novas lideranças já venham com o conhecimento e informação necessário, para que a gente não precise ficar tentando convencer um homem branco sindicalista que a tecnologia é importante, sabe? Então a gente tem essa outra camada da infraestrutura, a camada da conscientização mesmo dessas lideranças, e aí tem um papel importante a gente conseguir criar produtos bons, né? Que as pessoas efetivamente usem. E aí tem até uma crítica muito comum ao software livre, que é as interfaces do software livre são péssimas, a compatibilidade, etc. Né? Só que isso já mudou, gente. Já tem até no Ubuntu, né, que é uma grande referência assim, do software livre, já isso superado. Então, a gente conseguir fazer produtos também que sejam melhores, né? A gente consiga trazer mais diversidade humana e tecnológica para essas comunidades menores, né, ou minorizadas de tecnologia. Né? Então, por exemplo, você estava falando agora da tua dificuldade de entrar na comunidade de software livre, né? Porque aquilo... Preguiça, não é nem dificuldade, é só preguiça. Mas porque as pessoas são chatas, né? E geralmente é uma galera realmente branca, filhinha de papai e tal. Então a gente tem essa dificuldade de levar essa diversidade para esses grupos. Mas principalmente acho que a gente tem que falar do apoio do Estado, de conscientizar essas lideranças e de, através do controle social mesmo, conseguir financiamento para a construção dessas soluções nessas camadas, todas são necessárias. Né? Agora, por exemplo, a gente teve a contenção de gastos na cultura com a Haddad, agora ontem, né? Que dificulta um pouco a gente criar plataformas, criar produtos que são inovadores. Né? E aí, para fechar, da Caroline, é isso? Da Caroline, né, sobre regimes de verdade. Eu sempre tenho comigo aquela história do Marx, né, que acho que foi ele e o Engels, né, que falou assim que o pensamento de uma época é o pensamento da classe dominante daquela época, né.
Então, a gente sempre tem que realmente fazer o trabalho duplo, né? De conscientizar as pessoas, além de mobilizar ali pelo voto, né? Então, a gente tem sempre essa perspectiva de que a pessoa está... como eu também trouxe um pouco na minha perspectiva, né? Pelo lugar que ela veio, ela está completamente refém de algumas ideias dominantes daquela época e aos poucos ela vai, através da experiência dela, se libertando disso. E compartilho, né? Super. Acho que Normose é uma ótima referência da importância de trazer esse conhecimento mais científico para quebrar, né, esse conhecimento das crenças que predomina nas redes sociais, né, que circula livremente e que acaba tendo mais engajamento, que acaba ressoando em mais pessoas, né? Então as redes sociais... Tinha aquela época a história da cauda longa, né, que falava um pouco sobre isso e do culto ao anônimo, alguma coisa assim, né? Foram algumas leituras importantes de uma época aí, acho que esse período próximo de 2018, que as startups eram a última moda, assim, que falava muito disso também, né? Culto ao amador, como as redes sociais acabaram dando palco para algumas pessoas que não traziam qualquer relevância ali científica, qualquer conhecimento mais elaborado, e simplesmente pela eloquência ou pela reverberação que dava nas outras pessoas que podiam estar ainda numa mesma ignorância, assim, tal, acabava adquirindo um protagonismo enorme porque o algoritmo não tem essa preocupação de fazer, né, essa regulação. A gente viveu isso também em 2018, né, com essa desinformação toda rolando no WhatsApp, na própria pandemia. Para o WhatsApp, para a Meta, né, conseguir botar um aviso ali na mensagem, olha, confira a informação do Ministério da Saúde, que na época nem era uma coisa boa também, porque o Ministério da Saúde também estava tomado, mas enfim, era importante, né? Demorou muito, demorou anos, demorou quase uma década para ela conseguir fazer uma funcionalidade que avisava as pessoas que, olha, tem uma informação oficial, além dessa que você está recebendo aí, né? Então a importância de ter pessoas... A Mackenzie fala uma coisa muito boa também, leiam a Mackenzie Wark, gente, ela é ótima. E vejam o episódio dela no nosso podcast também, a gente tem episódio com ela. O primeiro episódio internacional do nosso podcast é com a Mackenzie Wark. Ela fala que esses bilionários, eles não são humanos. Não são pessoas. Eles não passam pelos problemas que a gente passa no dia a dia. Eles não desenvolvem, né, as consciências que a gente desenvolve. Eles não são humanos, gente. Esquece isso de achar que você está lidando com um humano ali, né? E aí é bom também ler a Harry, que fala muito dessa coisa que a gente já é ciborgue desde lá de 85. Então, imagina depois com essa hiperdigitalização, né? Daqui a pouco, daqui 5, 10 anos, a gente está falando de implante, gente. A gente está falando de, ó, eu tô aqui, você está aí, mas a gente está com óculos smart que já estão vendo outras coisas. Esquece a coisa de celular no bolso. Então, a gente está num movimento aceleradíssimo de digitalização e vai entrar cada vez mais no nosso corpo. As tecnologias vestíveis já são realidade nos países, né, do norte global. Então a coisa vai piorar muito antes de melhorar. Enquanto isso, nos confins dos blogs petistas antigos, as pessoas continuam discutindo: será que devemos usar a inteligência artificial? Não sei. Né, brother? Vamos lá, vou responder rápido aqui. Eu não sei se eu tô sendo muito chato com o Blue Sky, mas eu tenho aproveitado esse momento, talvez de forma um pouco egoísta, para me livrar do que o Twitter fez com a minha vida. Eu tô no Twitter desde 2008. E eu não sei... E assim, eu levei pra terapia real. Eu não sei lidar com redes tão rápidas. Talvez por causa do meu TDAH. Quando eu saí do Twitter, eu descobri que a minha cabeça nem era tão barulhenta quanto o meu TDAH era. Pare pra pensar o que é o Twitter pra um TDAH. É ficar recebendo 1 trilhão de informações por segundo, que a gente gosta, por isso a gente vicia. E não se informa em nada. Então, primeiro, do ponto de vista individual, eu acho que a gente deveria, e aí coletivamente também, parar pra pensar nesse momento. Porra, tu ficou 1 mês sem. Pô, não foi bonzão, sabe? Não diminuiu a ansiedade pra caceta. Será que... É lógico que eu não tô falando de tecnofobia da gente sumir e fugir. Será que não chegou a hora da gente pensar em uso responsável? Da gente pensar que sim, a gente tem usos abusivos. E aí eu acho que as outras coisas, os pormenores, a gente pode até trocar mais ideia lá fora. O problema, a solução legal da descentralização, de fato, gera como efeito colateral o isolamento e atomização. É um problema ontológico da descentralização. Mas a gente pode resolver isso e tudo mais. Mas, sei lá, eu tenho tomado cuidado para alimentar muitas esperanças de uma saída que está puramente dentro das redes que continuam na mão das mesmas pessoas, assim, sabe? Então tá. A próxima, eu acho que o melhor jeito que eu tenho para te responder isso, Fabrício, é não sei.
É assim, porque não é a área que eu mexo, prefiro admitir ignorância pra você, porque né, o olhar do historiador vai pra outro lugar, do que... Claro que eu tenho uma opinião, mas eu acho que eu tô em cima de um palco. Aí lá fora, aí eu tenho opiniões. Acho que é mais... Até porque a gente já trocou ideia, a gente já se conhece, acho que é mais responsável. E, Carol, eu vou, acho que gastar um pouco mais de tempo, que aí toca um pouco na parte de história, assim, mas também vai ser rápido, eu prometo. Se a gente olhar historicamente, primeiro que talvez a gente ainda esteja na era dos fascismos, considerando longa história, e considerando que a gente ainda está na era dos fascismos, me parece que toda vez que esses fascismos emergem, eles emergem a partir da captura dos desejos de ressentimento, da falta de promessa cumprida do capitalismo liberal tradicional, que gera um ressentimento nesse sujeito, e daí esse sujeito perdido passa a desconfiar de todo mundo, e daí vem o fascismo mais uma vez e promete prosperidade, vida boa, e mais do que isso, coloca o sujeito numa redoma de desejos complicada. Então, tentando ler o outro pela mente do outro, não sei se o trabalhador quer o fascismo. Eu diria que o que ele quer é ser ouvido, é ser acolhido, é ter um emprego. E por mais que seja mentirosa as frases que os fascistas fazem para trazer essas pessoas, elas estão basicamente calcadas em medo de você perder a sua família, medo de perder a sua casa, que você sonhou com tanto cuidado porque os comunistas querem roubar, medo desses, agora, né, não no fascismo histórico, mas agora modernamente, medo desses woke LGBT que estão acabando com a moralidade. E aí, do ponto de vista dessa lente, ela, com medo, ela só quer alguém para se apegar. E o que a gente não está conseguindo fazer, historicamente, é perceber que esse ressentimento é um ressentimento real e válido das falsas promessas de um estado de bem-estar social liberal que sempre vem, promete essa melhoria. Essa melhoria não vem. Essa pessoa vira ressentida. E aí o fascismo vem, como citando Humberto Eco, é uma colcha de retalhos, ela não precisa ter ética, mas só dizer aquilo exatamente que você precisa ouvir e te captura. Então o que eu tenho pensado é que a saída está na criação das comunidades. Porque o fascismo também capturou esse sujeito numa célula, por exemplo, evangélica. Numa célula, por exemplo, dos jovens chãs. O que são isso, se não comunidades de encontro e afetos? E a gente só vai conseguir destruir comunidades a partir de outras comunidades. Se você já conheceu alguém que um dia já esteve numa seita, por que a pessoa tem tanta dificuldade de sair daquilo? Porque todos os significantes de vida dela estão ali. Os amigos dela estão ali, as verdades dela estão ali. Então tirá-la de uma seita não é só tirá-la de uma seita, é tirar dos amigos, é tirar da família. E é aí que a gente tem que fazer. A gente tem que agir enquanto comunidade para que a gente mostre para essas pessoas que há vida saudável lá fora e não enquanto vanguarda. E não enquanto voz iluminada, mas enquanto igual, enquanto eu também sou um professor cagado, passando pelo mesmo sucateamento que você. Mas eu acho que a saída tá por aqui, sabe? E aí construindo esses sonhos, essas comunidades, porque tem uma parada que você falou que eu acho que é ouro. De fato, a gente está vivendo o fim dos universais. Se é que eles um dia ainda existiram, mas os universais ainda que imagéticos do que produzia nós enquanto sujeitos. A gente dividia significados, epistemologias, e o que acontece é que a rede social funda a quebra da linearidade do tempo, a quebra da linearidade das sociedades, e cada um vai construir suas ontologias nessas bolhas. E aí você vai fundar, literalmente, como que um Brasil paralelo é fundado? Constituindo um país paralelo de significantes, através da destruição dos totens de confiança que nós temos. Professor comunista, médico vendido para a indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica que era uma crítica nossa, passa a ser uma crítica deles. Globo, não sei o quê. O que você está fazendo com isso? Está deixando o sujeito preso, impossibilitando o sujeito de pegar qualquer tipo de crítica para acordar. Você está colocando o sujeito, destruindo e colocando ele em paranoia e desconfiança. Daí, isso quebra o jeito da gente se conectar. Daí vem de novo o Pablo Marçal
e faz uma coisa genial na campanha dele. Isso aí acho que pouca gente viu falando, eu acho que isso foi a grande genialidade da campanha dele. Pablo foi o primeiro que entendeu que as redes sociais não seguem mais linearidade do tempo e cada uma é um país. O que quer dizer com isso na prática? Quando ele teve a cadeirada, o que ele fez? Ao mesmo tempo que ele postou o vídeo dele, machão, batendo no peito, dizendo que não foi nada, ele postou o vídeo dele chorando na ambulância. São narrativas que, teoricamente, se contrapõem, mas elas não se contrapõem, porque as linearidades não se encontram mais. O sujeito que recebe a propaganda do Pablo na ambulância vai sentir dó, porque é um sujeito que o algoritmo dele está preparado para receber isso. O sujeito que é o machão vai receber esse outro. E o Pablo fala isso abertamente. Cada vídeo do Pablo é gravado mais de 30 vezes o mesmo vídeo. Para alguns ele troca a camiseta, para alguns ele troca uma frase ou outra, tipo, fugir de frases gatilho. Se eu falar isso aqui, um esquerdista vai sacar que eu sou eu. Então vou por outro lado. E desse jeito, o Pablo consegue acessar todos os públicos ao mesmo tempo. Existem vários Pablo Marçal, na verdade. Por isso que ele tem o cara que é coach, vota nele porque ele fala das ondas de prosperidade. O cara que é evangélico vota nele porque ele fala de Jesus. O cara que é de direita vota nele porque ele é o anti-Lula. E assim por diante. E ele sacou que é essa forma de comunicação. Pequenas comunidades de afeto e desejo cumprindo os nossos espelhos. Talvez engenharia reverse fazer algum entendimento dele, mas a partir de uma ética da comunidade, de uma ética da alteridade, da coletividade, seja o nosso caminho. Sei lá. Responde? Acho que é isso. Não, a todas as outras eu preparei o final, né? Nessa aqui eu cheguei, né? Acabou. É isso. Tá, 5 segundos. É o seguinte, todas as palestras, a minha palestra de verdade acontece depois, que é trocar ideia, dar rolê, sair por aí. Essa é a política de verdade, vamos dar rolê por aí. Normose em todas as redes, vamos conversar, eu sou desses aí, a gente conversa mais de Brasil Parasita lá fora e é nós que voa. Obrigado pela atenção, tamo junto. Oi, gente. Tô vendo aqui um monte de gente já seguindo, obrigada. Trava Hacker no Instagram. Também sigam e apoiem o Entre Amigos. Se a gente sofrer uma próxima campanha de ódio, estejam lá para mandar nota de solidariedade. Que mais, Bebê? O que eu falo? Código Não Binário também, né? Sigam aí, onde a rede que preferir, que é a organização que a gente faz esse trabalho de tecnologia e diversidade. Acho que é isso, né? Leiam Preciado, leiam Dona Harry, leiam Mackenzie War, que eu vejo um vídeo dessas pessoas também. E vamos que vamos.